Aqui não tem muito filtro não, tá, Luiz? Você Vai fica à pra rasgar o vontade. verbo? Gente, nem acredito. Chegou a hora. Olha quem tá aqui na minha cadeira hoje comigo. Tenho o prazer de receber ele, que foi ali meu líder pelos meus primeiros anos de Seu Elias, e agora, de novo, né, pra gente não interromper o nosso ciclo. Quem me ensinou muita coisa dentro da barbearia, já me ensinou muita coisa na minha jornada. Tenho prazer de ter aqui comigo, com vocês, Luiz Gustavo. E aí, galera, tudo bem com vocês? Que maravilha estar aqui, que honra sentar nessa cadeira. Quanto tempo eu não tinha esse cabelo cortado aqui pela Ellen. Pois é, você já cortou o cabelo comigo? Já, mas Já? já tem tempo, lá no Belvedere, É. já tem tempo. Mas vai ser bom, vamos repetir a dose, que hoje Vamos o papo é repetir. bom, hoje o papo é bom. Ó, antes da gente começar, tem um presente pra você. Que aqui meus convidados são muito bem recebidos, né, Luiz? Ó, o primeiro cliente que ganha o presente ao invés de dar o Tá presente. vendo? Isso aqui é o Tá primeiro lugar na vendo? história. Não, mas a sua presença é uma honra aqui. Ó, a Betopine pra você. Isso é o quê? Isso aí é a camiseta tecnológica. Daquelas tecnológicas? Daquelas assim, tecnológicas que, como diz o Rodrigo, não das vaqueiras. Que não desamarrota no corpo, tá? Você pode puxar a fitinha. Pode puxar? Pode. Dá pra trabalhar sem desodorante? Dá, assim também é demais, né? Ah, É então recomendado. pode ser que não. Espaço, desodorante, entendeu? Mas Caraca, dura mais nossa, do que o o tecido é normal. diferente já. Diferente, o negócio é Olha, diferente. a pegada aqui da parada já é diferente. É. E se eu for trabalhar com ela na sexta-feira, já indo lá na Seu Elias Alphaville? Você pode estrear. Hum, Nossa, vai ser muito bom, hein? Vai ser massa, hein? E ó, não desbota, não dá bolinha. Olha isso aqui, tanto que é confortável. Muito legal, né? Isso aqui é tecido Caraca, modal, sensacional. certificado, tá? A gente trabalha com tudo muito... Aqui é coisa boa, né, Luiz? Caraca. Tá entendendo, né? Tô de cara. Padrão Ellen de qualidade, Tô de entendeu? cara. É, ué. O Bragança mudou a rotina da vida. Assim, Mudou né? tudo. Onde E, é que ó, você chegou, hein, minha filha? Ô, Jesus. não é? E, ó, para os nossos seguidores aqui do canal, a gente tem cupom exclusivo na cadeira 15. Você tem 15% de desconto para comprar lá no site da Betopine. Tá aqui o link na descrição do vídeo. Valoriza a sua barbeira favorita. Ah, Muito obrigado a gente. Betopine e Ellen. Você vai conhecer ainda o Thiago, que é quem produz fundador? essa marca aqui. Ele Eu é gosto de conversar com esses sensacional. caras, tá? É. Eu E gosto aqui, de bater uns papos. você vai gostar demais dele, que é um moleque novo, 20 e poucos anos. Ele é cliente meu de consultoria de visagismo. É mesmo? Aham. Que massa. Vai vir conhecer a gente aqui, porque ele quer cortar É de São cabelo Paulo? comigo. Não, lá do sul. Lá do Caraca, vai vir do sul pra cá? sul. Vai vir. Aham, porque a gente vai gravar Eu também. Tô pô. dando moral pro cara. É, o patrocinador tem que ter gravado, né? Pois é. Isso é verdade. Aqui a gente vai contar a história de quem tá com a gente fazendo história também. Luiz, Olha o tamanho desse cabelo. Não Jesus é? amado. a gente tem cabelo, então a gente não pode reclamar. Vocês não estão entendendo. Vocês não o tão que eu tô entendendo, metido né? com esse cabelo aqui. Pra Inclusive- quem não sabe aí, ó, eu já fui bem calvo, né, um período. Esse cabelo aqui, ele é um transplante capilar, né, que tava bem um Vegeta mesmo aqui na frente. Então agora eu tô esbanjando o cabelo. Mas tá muito volumoso. Tá Pode volumoso, né? dar um formato aí. Eu quero grande mesmo, mas pode dar um formato aí. Então Tô tá. parecendo aqueles atores da Malhação, sabe? Aqueles cabelo cacheado. Não tá... Aqueles mal pagos? É, mal pago. Aqueles mal pagos, que não Isso. tem dinheiro pra cortar o cabelo. Isso. Vamos resolver isso aqui agora. Luiz, eu queria que você compartilhasse com a gente aqui, porque os meus seguidores aqui, as pessoas que assistem o meu canal aqui, elas não merecem qualquer coisa. Então eu queria que você contasse as coisas que você não conta em qualquer lugar, entendeu? Eu queria um negócio exclusivo, sabe? Eu aprendi uma expressão pra isso, pra você usar aqui. Fatos não googáveis. Não, o quê? Não googáveis, que não se encontram no Google. Ah, muito bom. Não E googáveis. não googáveis é que não se encontram no Temos Google. fatos não googáveis do Luiz, assim, que dá pra mudar alguma coisa na nossa mentalidade, com certeza? Temos com certeza aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz Gustavo, só não estou me apresentando aqui. Eu sou barbeiro, eu tenho 28 anos de idade, sou barbeiro desde os 14 anos de idade. Comecei como assistente do Seu Elias na época, que nem, na verdade ele não era o Seu Elias na época, né? Ele era só Elias, Ele era não só era seu Elias. Na verdade ele era o Torres. Ele era todo. Era o Torres e o outro Torres, era o Elias e o Edmar Torres trabalhando juntos. Em 2011 foi quando eu comecei com eles, por indicação dos dois. Eu fui assistente deles, então eu comecei varrendo o chão, lavando banheiro. Então tem muita gente que acha que eu comecei do nada ali na Seu Elias, mas na verdade eu tô... Não é desde que quando tudo era mato, tudo era um lote. Não tinha nem mato. Não tinha nem mato ainda, a gente estava só no lote.
E eu comecei ali em 2011, por indicação do Elias, eu acabei fazendo um curso de barbeiro. Elias e Torres, então o Edmar, foram meus primeiros chefes ali. Isso foi fundamental para a minha vida, para a minha carreira, acompanhar eles ali de perto. E eu trabalhei um ano no centro de Belo Horizonte, né, como barbeiro, depois da minha formação. Já contei algumas histórias para Ellen. Nossa, tem uma que eu adoro. Que são maravilhosas. Esse tempo foi para pegar bastante experiência, né, para trabalhar ali e tal, e treinar mesmo como profissional. E esse lugar, talvez seja um fato diferente de muitas cidades, é que na capital, em muitas das capitais, a barbearia que está no centro, ela não é grande. A barbearia que está no centro, geralmente, ela é simples, ela é parecida com a barbearia da periferia. Então, a barbearia, ela é no centro, e quando ela fica grande, ela sai do centro. E mantendo, talvez seja o contrário, né? Ficou grande, vai para o centro, você fica mais próximo. Cidade do interior, geralmente, é isso. Em BH, por exemplo, é o contrário. São Paulo, é o contrário. Se você está muito mesmo no centrão da cidade, geralmente a barbearia não consegue se posicionar tão bem. Então, eu comecei no centrão ali, atendendo qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Que tenha cabelo. Se mover, se tivesse cabelo, eu tava atendendo. Com todo respeito, logicamente, a brincadeira aqui com a galera. E aí, ali eu fui aprender, cara. Eu era muito ruim, cara. Eu era muito ruim. Eu tomei uns bons esculachos do dono de lá, porque eu era bem assim, bem batalhado. Peraí, você era ruim pro padrão de lá naquela época? De lá, assim. Então era bem ruim mesmo. Um dos salões lá, assim, não era uma referência técnica. Eu quase fui demitido de lá, do lugar que era ruim. Então, assim, gente, então não tem esperança pra todos nós. então. Eu não era muito fraco, cara. Pelo amor de Deus, eu lembro porque que minha também mãe... você não entrou pensando em virar barbeiro, né? Não, você não, entrou não. pra ter um bico ali. Na minha época, na realidade, não era barbeiro, era cabeleireiro masculino. Não tinha ainda essa separação. Na verdade, você ofendia um cabeleireiro se você chamasse ele de barbeiro. A galera tava indo ali pros hairstylists, os mais gourmet era coiffé. Não tinha barbeiro, né? Barbeiro era ainda coisa não. antiga e, vamos Aventalzinho dizer... branco. E que mal pago, né? Vamos dizer assim. Bruto, só faz cabelo e barba. Sujo, né? Então Ambiente sujo. Eu era cabeleireiro masculino. E para aquela época ali eu já era muito ruim, já era muito fraco. Eu comecei por incentivo do Elias, meu pai botou uma pilha ali para eu cortar cabelo. Tinha aquela, né, tipo assim, cortar cabelo, isso não é coisa de homem não. Esse negócio ficava na cabeça, o preconceito, um monte de coisa. Foi seu primeiro trampo, Luiz? De tudo? Foi basicamente meu primeiro trabalho. Eu cheguei a pegar um negocinho assim perto de casa, assim, mas nada sério. Mas foi meu primeiro trabalho. Eu comecei no Torres Cabeleireiros, né? Varrendo o chão, lavando banheiro, quebra galho. O que é que você precisa? Qualquer coisa. Precisa trocar dinheiro na padaria, precisa ir lá na borracharia arrumar troco para nota de 50. Qualquer coisa eu fazia. Que fosse lista. Importante frisar isso. E aí, como cabeleireiro, eu fui o primeiro trabalho no centro da cidade. Corte R$10, 50% de comissão, 5 no bolso. Então, tinha que trabalhar. Você tinha quantos anos? Tinha 15 anos nessa época. Eu comecei com o Elias aos 14, com 15 anos eu estava nesse salão do centro. E foi terrível, cara. Assim, a gente recebia por semana, teve semana de eu receber R$120. Então, não pagava as passagens com lanche às vezes, né? Eu estudava nessa época ainda, estava no ensino médio, estava no segundo ano ali, eu era um pouquinho adiantado. Então, até o primeiro ano da Seu Elias, eu ainda estava na escola. Olha só. Então, eu dividia... Você formou ensino médio? Formei ensino médio. Foi a única condição que eu tive do meu pai para trabalhar. Trabalha, mas não sai da escola. Tomou bomba, eu te tiro do trabalho. Então, a meta era 60. Tirou 60, eu posso trabalhar, então tá à vontade. Imagina que aluno exemplar que eu era. A meta era a média. A meta era a média, exatamente. Fez a média, me esquece. Deixa eu trabalhar e ganhar dinheiro. Bem diferente do Luiz de hoje, né? Cara, loucura. Eu virei um nerd, sem querer. Do nada. Mas isso, inclusive, me trouxe essa crença de que eu não gostava de estudar. Isso me trouxe essa crença de que na escola eu não gostava, então eu não gosto de estudar. E depois de muito tempo eu descobri que eu adoro estudar. O que faz sentido. Você não gosta de fórmula de Bhaskara? Eu não gosto de... Luiz de Camões. Nada a ver, nada a ver. Interpretação de texto me bate, assim, me faz sofrer. Mas eu adoro estudar. Estudar cabelo, estudar gente, estudar liderança, estudar negócio. Isso aí me pega demais. Constantemente a minha esposa me xinga num domingo às 8 da noite que eu tô com o computador aberto estudando, um curso online. E eu adoro, assim, não tô fazendo por obrigação, porque eu gosto de fato. E aí nasceu Elias, então, um aninho ali, nesse salão do centro, um aninho ali, pegando tudo que é tipo de cliente, cara. Então eu atendi gente boa, gente honesta, atendi gente sem caráter, tomei golpe, tomei calote, teve gente, fui ameaçado de morte,
Você vai contar da sua gorjeta especial? Vou contar, não? essa eu vou chegar, tem que chegar. Eu tenho alguns casos específicos ali que foi muita loucura. Você foi ameaçado de morte? Eu errei um pezinho. Errei o pezinho. Também, justo, né? Mas não foi só isso. É o mínimo que a gente espera. Eu fiz mais do que isso, você não vai entender, assim, você vai entender. Eu errei o pezinho dele, ele ficou muito bravo, ficou revoltado. Tava muito cheio o salão nesse dia, muito cheio, muito cheio. E aí, as cadeiras de espera estavam todas cheias, inclusive a cadeira que eu estava cortando. E aí eu fui lavar um cabelo, esse cliente que já estava puto comigo, estava sentado no lavatório. Eu falei, amigão, você deixa eu usar aí, por favor? Eu falei, cara, você é folgado, hein, velho? E já começou a me xingar porque eu pedi para levantar. Ficou puto, mas saiu de perto. Eu falei, não, mano, só preciso usar aqui, tá tudo certo e ok. E aí, vamos lá. Se eu sair da minha cadeira para ir lavar o cabelo do meu cliente, qual cadeira que tá livre? A minha. E aí ele saiu do lavatório e foi sentar onde? Nossa, na minha cadeira. De novo. Na volta eu pedi de novo. Meu amigo. Nossa, eu escovava em pé. Um pezinho torto. Vou secar em pé aqui mesmo. Aí precisou de outro barbeiro, o cara que cortava o cabelo dele, geralmente entrar no meio. Você devia ser fortão nessa época, né, Luiz? Eu pesava uns 52 quilos, molhado. Molhado. Era ruim Encharcado, era ruim. Morrendo de medo. Ai, meu Deus. Tinha medo de todo mundo, de qualquer coisa. Era magrinho, apanhar. Lá eu apanhei de graça. Você apanhou? Apanhei. Tomei ele um tapa na cara, à toa. Gente. E quando você é mais fraco, você não faz nada, não. Você não tem o que fazer. Mas dá raiva, né? Dá você raiva, pensa né? numas coisas... Mas apanhei lá de graça. A gente não esquece, né? É engraçado. Passa 10 anos disso aí, a gente não esquece. Mas enfim, não é uma coisa que me magoou nem nada, não. Mas no dia... Talvez a gente precise levar isso pra terapia. Mas ou a gente vai resolver isso hoje aqui de graça. Daqui a pouco começa um choro aqui, desesperado. Ai, meu Deus, que eu apanhei. Esse foi um episódio, assim, atípico. E eu cresci lá de uma forma rápida, com 4 a 6 meses ali, eu tinha uma agenda boa. Apesar de trabalhar por fila de espera, eu tinha muita gente me esperando, porque eu era muito caprichoso. Como eu tinha 15 anos, morava com os meus pais, eu não tinha aquela responsabilidade de ter que faturar muito para pagar a conta em casa. Então, Seu dinheiro era seu. O dinheiro era meu, basicamente. Eu pagava... eu tirei o meu custo de casa. Isso para uma casa de 5 filhos já é uma evolução maravilhosa. Então, por exemplo... Já deixou de ser um fardo. Exatamente. Eu deixei de, por exemplo, meu pai e minha mãe não tinham mais que comprar roupa para mim, não tinham que comprar um tênis para mim, porque o meu dinheiro pagava as minhas coisas. Eu comia em casa ainda, eu não ganhava o suficiente, às vezes, para ajudar em casa, mas com o tempo isso foi mudando e eu fui começando a ajudar ali. Mas eu deixei, entre aspas, de ser um custo a mais ali. Isso já muda muito para quem vive ainda essa realidade. Muita ajuda que não atrapalha. Nossa, só de zerar aquilo ali já mudou muito. E aí, cara, eu fiquei ali um tempo, com 6 meses eu comecei a crescer, dar uma acendida ali dentro do salão, ter uma fila de espera grande. E aí um dia eu me destacando mesmo pelo trabalho, eu lembro que nesse dia, no sábado, trabalhava com força, cara. Eu cheguei no centro 7 horas da manhã para atender e acordava cedo, tomava meu café, acabava de comer lá no centro, ia num boteco 24 horas que tinha lá, comia um copo de café e um pão com 2 ovos. R$3,70 que dava, todo sábado. Eu dividia o boteco com uns 5 idosos que estavam lá desde o sábado ou da sexta à noite, uns 2 travestis acabando de vender seus serviços. Tinha de tudo. Assim. Cada um no seu labor. Tinha de tudo. E eu fazendo o meu dia, começando o meu trabalho. Sempre extremamente bem atendido, as meninas extremamente carinhosas lá, porque vê que você está trabalhando, né? Acredite se quiser, gente. E você, talvez que usufrute disso, é uma coisa que eu carrego pro resto da minha vida. Quando você é certo, quando você é correto, quando você está seguindo o seu sem se envolver no errado, até quem está no errado percebe isso. Isso é verdade. Às vezes existia lá, por exemplo, um cara que vendia droga, que estava nesse salão, que a gente sabia dessa fama dele. Vez ou outra, um cara ou outro me defendia de uma coisa e falava assim, não mexe com aquele menino não, cara. Aquele menino ali, ele é trabalhador, ele não faz nada de errado não. Então, até quem faz errado sabe quem faz certo. Isso é verdade. Então, mantenha o seu certinho, independente do ambiente que você está, independente do lugar que você está, né? Seja na comunidade, na favela. Você nunca foi de confusão? Luiz? Nunca fui, cara. Nunca fui. E eu nunca fui o cara do ambiente. Ah, tá todo mundo fazendo? Se lasque, pode morrer todo mundo fazendo, eu não vou fazer. Você não tá nem aí. Eu sempre trabalhei com muita gente que usava droga. Eu nunca tive nem essa experiência para falar como foi. Nem a curiosidade. Nem a curiosidade. Eu sempre achei, tipo, cara, não é esse o rolê que eu quero. Eu sempre quis namorar, ganhar minha grana. Como eu vim de uma realidade, assim, de um pouco de escassez, vamos falar assim, não faltava nada, não passamos fome. Mas era bem escasso, era bem simples as coisas. Eu sempre quis ter as minhas coisas. Você já queria nessa época? Desde moleque. Você já era obcecado? 14 anos eu queria trabalhar porque eu queria dinheiro. 15 anos eu vi que trabalhar mais e ter mais comissão me dava mais dinheiro. Já era.
Minha mãe e meu pai foram me buscar uma vez no salão, pô. Por quê? Você não ia embora? Meia-noite e meia. Eu cheguei às 7 da manhã, era meia-noite e meia, eles foram me buscar. Só que aí pensa, eu já era o cara mais zoado. Eu já era o cara mais perseguido de lá. Porque novo, magrelo, feio, de tudo. Se entra minha mãe pra me buscar no salão, esquece. Nossa, não precisa nem acabou, voltar lá. Não dá nem Eu pra... vi eles parando o carro, fui lá fora. Aí que você trocou de lugar. E aí celular descarregava, não tinha WhatsApp nessa época. Celular, você lembra do celular que era 3 pontinhos de bateria? Pô, eu sou before o celular. O celular descarregou a bateria umas 8 da noite. Graças a Deus eu olhei, Deus é bom demais. Na hora que eu bati o olho lá de fora do salão, tava meu pai e minha mãe parando o carro na porta pra me buscar. Então eu cheguei no salão às 7 da manhã, isso era meia-noite e meia. Eles achavam que eu tinha morrido, tinha sido sequestrado, alguma coisa tinha acontecendo. 15 anos, pô. Sequestrar vai dar dinheiro Alação. nenhum se sequestrar. Não, dava nada. E aí ela brigou comigo na porta do carro, falou, se eu tiver que te buscar algum dia aqui depois de meia-noite, você não volta aqui pra trabalhar. Eu falei, então meia-noite é o limite? Falou, então pois sábado eu vou de 7 à meia-noite. E aí era meu horário. Sábado era 7 à meia-noite, 8 à meia-noite, até conseguir ali conquistar uma certa qualidade de vida. Aí saía 11h30, 11 horas, Nossa, 10. agora eu tô ricão, vou sair 11h30. Cara, e sempre foi 10 muito horas. trampo, assim. Comia de manhã. Quando você vê hoje, Luiz, a galera corpo mole, assim, galera daquela idade, trabalhando hoje, porque uma coisa é a gente hoje já não aguentar. Hoje mesmo eu tava liberando o aplicativo lá pra gente marcar, eu falei, Lília, pelo amor de Deus, não coloca mais minha agenda de meia hora não, porque eu já tenho uma certa idade, eu já não tô aguentando mais do mesmo jeito. Vai mudando, né? Vai mudando. Mas eu tô com 36 anos. Aí hoje você vê a galera de 19 já fazendo um corpão Abrindo mole, o bico assim. já, né? Dá não, cara. Eu sempre fui um cara muito esforçado em relação ao trabalho. E presta atenção numa coisa, eu carrego comigo uma categoria que é o seguinte, uma máxima que é o seguinte, enquanto eu não domino trabalhar muito com a cabeça, eu tenho que trabalhar fisicamente. Então, no meu caso, eu não dominava muita técnica de muita coisa, então eu tinha que ser o cara do operacional. Então, para ganhar dinheiro, eu tinha que estar ali. E, gente, ganhar dinheiro é o quê? Na época eu ganhava, sei lá, R$1.200, R$1.500, era mais do que um salário mínimo. Para um menino de 15 anos, irmão, nossa, eu tava... Você tá doido, então, por exemplo, no colégio, é muita grana, gente. no colégio eu sempre fui o mais novo da sala. Eu era um ano adiantado na escola. Então, por exemplo, eu me formei com 16 anos de idade no ensino médio. Pô, chegava de Nike Shox. Tirava onda. Pô, tirava onda. E eu que paguei. Eu não sou playboy, eu paguei do meu bolso. Você pagou. Então, até esse respeito ali comigo mudou, porque, tipo assim, eu era humilhado no trabalho, na escola, de qualquer lugar que eu ia. Não impunha respeito em lugar nenhum. E as pessoas começaram a ver isso, tipo assim, esse cara trabalha, esse cara faz o corre dele, era trabalhador pra caramba. Inclusive, os caras que estudavam comigo e estavam envolvidos no meio das coisas erradas, ou os caras que trabalhavam comigo que estavam no errado. E é isso que eu tô falando, eles sabem quem tá fazendo certo. Eles sabem quem tá buscando e tá construindo certo. E foi sempre a minha busca, então nunca me envolvi com absolutamente nada de errado. Eu sempre estive perto de quem se envolvia. Sempre estive perto, não por opção, mas... Às vezes não tem jeito mesmo, né? E é uma galera que, na maioria das vezes, é extremamente gente boa, cara. Eu só sabia separar o que era tal coisa, né? Tava vivendo ali bem, numa coisa e tal, e depois a próxima. E aí, num desses dias que chegou o fatídico dia que a Ellen adora. Ah, né? eu amo essa história, gente. Eu fiz um trabalho de muito capricho, assim. Eu caprichei muito, mas nesse dia eu já reparei que tinha alguma coisa diferente. Chegaram 2 caras e uma menina. E parecia que os dois queriam ficar com a menina ali ao mesmo tempo, eles estavam saindo, alguma coisa e tal. Tava um negócio muito doido, provavelmente já tinha usado alguma coisa também, não estava muito normal, não. E tinha uns clientes lá que a gente chamava de peixão. Peixão é quando o cara ia fazer muito serviço ao mesmo tempo. Então esse cara ele chegou para fazer, tipo, corte, barba, relaxamento e escovinha. Dava 50, 60 reais ali, por exemplo. Era muita grana, né? Muito corte dinheiro. 10 conto, muito era dinheiro. 5 vezes disso eu ia ficar com 35 no corte, era muito dinheiro. Nossa. Então quando chegava esse cara chegou tipo umas 10 da noite. Então eu comecei a cortar barba, escova e tal, não sei o que, 10 horas da noite. Só que eu dei um capricho, falei, pô, vou caprichar esse maluco pra ele voltar sempre. Esse cara tem cara que gosta de um rolê. Acabei, dei aquele capricho mesmo, olhou no espelho e falou, cara, nunca cortaram meu cabelo desse jeito. Gente. Quanto que deu? Falei, deu R$60. Ele falou, legal. Tirou a carteira e ele tinha exatamente R$60 no bolso. Eu falei, cara, engraçado, né? Tivesse dado mais, eu já tinha me lascado nessa história. Porque tinha a conta, assim, redonda. Ele falou, nossa, velho, só tenho 60 aqui, mas eu queria te dar uma gorjeta, alguma coisa pra mais, porque você realmente caprichou muito aí e tal. Eu falei, não, irmão, fica tranquilo. A próxima vez que você vier aí, você me dá uma moral. Detalhe, nesse salão a gente aprende a cobrar com o café. Então, fechamento. O corte é 10, a escova é 10, o relaxamento é 30, mais 5 do café,
aí você dá o preço final com gorjeta. Já fica essa tática pra você aí, tá? Fica a dica aí Então, pra quem já dava trabalha no fechamento. centro. Já dava o fechamento com gorjeta. E resolvia muito, adiantava muito. Eu não gostava não, mas você já fazia também. E esse E cara, era vocês que fechavam tudo. a gente fechava, recebia e passava pro dono. Sempre foi outra coisa. Eu via um que não passava tudo, deixava uns 2, 3 cortes para trás, né? Cortou, varria o chão rapidinho para não ver que cortou e embolsava. Isso nunca foi um problema para mim, cara. Não importa quem tá me vendo ou quem não tá me vendo. Eu preciso dormir bem comigo. Isso sempre me acompanhou. Sempre caminhei com 100% da minha honestidade, da minha coerência, muito tranquilo. Eis que esse rapaz lá acabou de cortar o cabelo, muito tranquilo e tal, gostou de tudo. E falou assim, peraí que eu tenho um negócio pra você então, acabou meu dinheiro. Mete a mão no bolso de trás e tira uma sacolinha com uma pedrinha de crack. E aí ele falou, tá aqui pra você. E eu nunca tinha visto na vida, né? Bati o olho assim. Aí eu falei, Ai, meu que Deus, é isso, mano? muito bom. E aí tem um nome, não lembro qual era o nome, falou o nome assim. Falei, não, irmão, não precisa não, tá? Tá tranquilo, tá? Obrigado. Ele, não, você não gosta não? Eu falei, não gosto não. Falei assim, mas você já experimentou? Eu falei, não. Eu falei, então como é que você fala que você não gosta? Experimenta aí hoje. Falei, não, mano, tá tudo bem, tá tranquilo pra mim, não precisa não. Falei, então vamos fazer o seguinte, já que você não usa, pelo menos vende aqui atrás, na rua de trás você vende isso aqui baratinho, você vai conseguir ganhar um dinheiro, pelo menos R$20. Falei, irmão, tá tudo certo, muito obrigado, não vai precisar. É cliente de rua, é centro, você não controla quem chega, você não sabe quem tá sentado ou quem não Gente, tá. o Luiz ganhou uma gorjeta em crack. Supera essa história e coloca aqui embaixo. Eu quero Já saber atendi um cliente. a melhor gorjeta que você já recebeu. É o Comenta melhor aqui. ou a maior gorjeta. Porque, vamos lá, Ou a pior, né? pensando em valor sentimental, foi a maior gorjeta que eu Foi já maior, recebi porque até pra hoje. ele isso deve Pra abrir mão daquilo ali, irmão, Nossa, tá você maluco? tá doido. E realmente, se você vendesse pelo que ele falou aí, dava um terço do Dava, valor do dava, serviço, dava que era muito. muita coisa. Dava mais da metade do que eu ganhei de comissão fazendo aquele serviço todo. Gente, conta aqui, ó, sua melhor ou mais ousada gorjeta que você já recebeu na sua vida. A minha foi um iPhone, né? Quando eu ganhei um iPhone. É verdade, eu lembro. Eu lembro. Você lembra? Eu lembro, chorando, tá lá. Ganhei um Do iPhone. Neida. Meu primeiro iPhone foi uma gorjeta. A diferença, de cliente. um iPhone, eu ganhei um crack. Ô, Jesus Ai, amado. meu Deus. Luiz, olha só. Eu quero, porque assim, gente, esse ano aí era qual? 2011. 2011. Corta pra 2025. 14 anos depois. Aí você tá aqui, você tem a sua franquia da Seu Elias, você é uma referência nacional de liderança, de gestão, você fez a sua unidade na Seu Elias, tem um destaque muito grande entre as franquias, isso é legal da gente falar. Além de líder da gente, né, de novo, da equipe, um grande líder. Responsabilidade. E aí a gente vê um cara, um dos que eu conheço de perto, que tem a melhor postura profissional, a melhor oratória que eu conheço, fala um inglês fluente. Quem que é? O que aconteceu nesses 14 anos para um menino que não gostava nem de ir na escola e recebia gorjeta de crack Quase virar o Luiz Gustavo? E tão jovem ainda, né? Porque a gente vale destacar, porque a gente dentro da barbearia está muito acostumado com grandes referências, com grandes valores de salários altos e tudo mais. Mas se a gente parar para observar mercado de trabalho, as pessoas que a gente conhece com 28 anos não têm esse sucesso. É verdade. E uma pessoa assim, nessa idade, tá aí, acabou de sair da faculdade, nos primeiros empregos, ganhando seus 4, 5 mil reais, trabalhando com hora marcada para os outros, com um diploma bonito, às vezes, de uma engenharia, de um não sei o quê, mas um faz-me rir mesmo não tem, né? É. E o que... Agora eu quero as coisas que você não conta, hein? Deixa comigo. O que você tem para me dizer desses 14 anos aí? Onde que foram os maiores gaps aí para Insights ali de você? crescimento? Isso aí. O que eu considero, Ellen? Eu entendi, observando o mercado, eu sou muito curioso. E eu acredito que a nossa profissão ela é uma bênção porque a gente trabalha ouvindo muita gente. A gente ouve gente muito sábia, É por isso que eu grande. fiz esse quadro aqui, cara. É espetacular. Porque é o que eu mais gosto da barbearia, é isso aqui. Então, eu comecei a reparar que, por exemplo, eu atendia diretor de empresa e o tema da consultoria, que uma outra empresa pagou 200 mil para ele falava para mim enquanto ele me pagava. Aí eu Melhor falei, dos dois mundos. Peraí, eu não pago, eu recebo e ele me ensina igual? Só me falta, então, estar disposto a ouvir e aprender a fazer a pergunta certa. Então, aprender a conversar com os clientes certos foi fundamental. Mas para isso você precisa se colocar principalmente numa posição de humildade.
Eu vejo Então, a que humildade realmente foi útil lá no seu início. foi no início, A gente no início adora faz muito brincar sentido. isso. No início fez muito sentido. Depois Depois já esquece. não preciso mais. Mas eu falo, eu estou constantemente numa posição de quem está aprendendo. Como que eu falo? Não vou falar me permito, mas constantemente eu gosto de visitar a posição de quem está errado. Será que eu tô certo mesmo nisso que eu acho? Ah, mas eu penso isso a vida inteira. A gente pode não admitir, mas que a gente pensa assim, a gente pensa, na verdade. De tempo em tempo eu tô ali, por exemplo, cara, mas isso é uma crença que eu trouxe lá da minha família. Tá, mas e sua família se estiver errado? Por exemplo, eu penso de acordo com os meus tios, com os meus pais, com os meus avós, legal, mas eles chegaram onde você quer? Porque se não tivesse, vai ter que começar a questionar se a forma que seu pai, seu avó e seus tios pensam também. Então, primeira coisa que eu fiz, eu investi em mim. Eu me tornei um profissional. Tem uma frase que eu escutei de um cara, o Ícaro de Carvalho, que você acompanha muito também, que eu adoro. Ele fala, com todo respeito e até sem falsa modéstia aqui, eu não sou exceção. Eu me fiz ser a exceção. Eu me construí a exceção. Aos 17, 18 anos de idade, eu via meus amigos dando rolê, farra, balada, e tá tudo certo, cada um segue o que quer de sua vida. Chegou um certo momento da minha vida que eu também curti isso, e aí chegou um momento que eu falei, chega. Eu tive um dia que foi maravilhoso pra mim, eu trabalhei uma sexta o dia inteiro, ganhei muito grana. Naquela época, eu fiz, sei lá, R$400 numa sexta-feira, com 17 anos, 18 anos mais ou menos. Então já ganhava bem, novo. Isso era muita coisa, era um né, dinheiro Luiz? grande, era uma grana considerável. E aí eu saí nessa mesma sexta-feira e gastei exatamente o valor com que eu tinha produzido na sexta-feira. Em, sei lá, 3 horas, 4 horas. Já fiz isso do shopping. Em 3 horas. E o melhor, não pagando só pra mim, pagando pra alguém. Pros outros, pra amigo, pra galera ali. Aí eu falei, peraí, eu me matei de trabalhar durante 12 horas, fiquei sem almoço, sem nada, foi uma loucura. Em 3 horas eu acabei com isso aqui e ajudando um cara que ficou deitado durante o dia. O que eu tô fazendo na minha vida? Cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Tá errado. Naquele dia mudou tudo. E foi Deus mesmo, né, Ellen? Assim, nos centavos, a quantidade que eu produzi na comissão foi o valor que deu a conta. Nossa. Então foi Deus falando comigo nitidamente ali. O que você tá fazendo na sua vida, cara? E aí eu mudei. Ali eu parei um monte de coisa. E eu tive que ter uma habilidade que eu aprendi desde novo. Sem querer eu aprendi e não sabia o quanto isso ia me ajudar. De tempo em tempo, mediante a sua escala de crescimento profissional, querendo ou não, as pessoas ao seu redor elas vão mudar. Se as pessoas não quiserem crescer o mesmo tanto que você vai ter que mudar as pessoas. Então, eu tive ciclos de amigos que foram eternos durante um tempo. Eu jurava que seriam as melhores amizades da minha vida e que daqui a um tempo eu vi que não seria tão bem assim. Então, eu comecei a entrar numa onda de estudar. E onde que eu quebrei essa crença? Eu ouvi isso, lógico, do meu pai e da minha mãe, né? Falei, isso aí não gosta de estudar não, vai trabalhar porque faz mais sentido, né? E aí um dia eu fiquei com dúvida de cortar um cabelo na Seu Elias, e aí vim pra dentro cheguei em casa, abri o canal no YouTube, nem tinha YouTube na época, eu assisti vídeo em inglês para aprender o que eu tinha que fazer, cortar um cabelo longo. E meu pai falou, esse menino é muito dedicado, ele chega em casa e ainda estuda. Eu falei, peraí, sou dedicado, sou estudioso. Cara, e gostei daquilo, comecei a estudar e corte cabelo. Então eu tive alguns gaps ali. O primeiro deles foi quando o Elias começou o Barber Day. Eu gostei daquilo e comecei a estudar pra caramba. Canal no YouTube e tal. Tem uma galera no canal que são 2 irmãos gêmeos, galera da antiga vai lembrar, chama Slicker TV. São 2 irmãos que eles iam nos salões replicar os cortes dos famosos. Tipo, o cortinho do Justin Bieber, o corte do David Beckham. Então sabia replicar aquilo ali, comecei a aprender algumas coisas novas. Ali foi o meu primeiro destaque, porque foi o destaque técnico. Eu não me destaquei pela qualidade do meu corte, eu destacava pela qualidade da minha finalização. Eu sabia fazer um penteado que era parecido com aquilo. E isso, nessa época, principalmente, tinha muito valor, né? A finalização. Muito, o penteado. Porque o cliente não quer saber do corte, ele quer saber como é que fica. Era muito pompador, não é? Exatamente. Tinha muito essa coisa. Então eu comecei a comprar pomada, comprar uns bagulho diferente e tal, e isso bombou muito, cresceu muito assim em relação à agenda. Esse foi o primeiro gap. Alguns anos depois eu me destaquei tecnicamente, então ganhei uma grana legal, tava ganhando bem. Então, com 18 anos ali, estou falando ali de 2000 e sei lá quanto, 15, né? 2015, 10 mais ou anos menos. atrás, né? Você tá com 28, você falou? É isso mesmo. É verdade, faz mais sentido essa conta. Vocês viram que matemática não é 2015, 15, 16 ali, eu ganhava bem, cara. Eu já tava ganhando ali, sei lá, 8 mil reais por mês em 2015. E eu sempre fui extremamente planejado. Cara, eu era um velho, eu acho.
voltando no tempo, eu acho que eu era um velho. Você acha? Com 18 anos, eu fiz 18 anos em um dia, eu paguei minha carteira à vista. 2 meses depois, eu comprei o primeiro carro, à vista. Olha só. 5 meses depois, eu dei PT nesse carro. À vista. À vista. Nós viemos para São Paulo, eu, o Rafa e o Elon fazer um curso, a gente ficou virado aqui. Fizemos o curso de 7 da manhã até as 8, 9 da noite e voltamos direto para Belo Horizonte. Eu, com 5 meses de carteira, assumi o volante, porque o Rafael estava cochilando, aquaplanei o carro, capotamos e dei PT no carro. Não. Então, assim, não foi nem assim, sacanagem, estava fazendo gracinha, nem nada. De fato, foi um acidente. Dei PT no carro, com 6 meses, eu já tinha mais dinheiro guardado, a seguradora pagou o valor 100% do carro, eu comprei um carro no dobro do valor, comprei um carro de 35 mil à vista de novo. 18 anos e 6 meses. Olha só. Aí meu pai fazia uns negócios. Seus amigos estavam pensando num vestibular e a galera, ainda, né? Os caras, o que nós vamos Tipo estudar assim, no Enem? Eu falei, Enem? Você já estava comprando, capotando carro, comprando de novo. Eu achei uma fonte aqui que vocês não estão entendendo. E trabalhava, cara. Comia serviço. Nessa época eu fazia, em média, 1 hora de almoço por semana. Que isso, Luiz. Então, comia corte de cabelo. Era normal, assim, passar dia sem almoçar, ou almoçar em 5, 6, 7 minutos. Almoçava um pote de açaí, comprava um açaí de 15 ml e só virava na garganta, literalmente. Virava a cabeça pra trás. Almoçava líquido, né? Pra não precisar mastigar, pra não virava perder assim, tempo. Ó, pegava aqui o copo de açaí, botava uma colher e puxava. Hoje eu brigo com ele pra mastigar enquanto tá com... Virou costume. Virou costume. E aí foi muito trabalho essa época e tal, mas sempre fui muito organizado. E chegou um segundo momento, em 2018, que um cliente chamado Vincenzo, que futuramente foi o... Eu sei quem... Sabe quem era? Uhum. Ele foi engenheiro da obra da barbearia, que me recomendou. Eu estava com alguma dificuldade ali na liderança, especificamente com alguns profissionais e tal. E ele falou, cara, eu estou fazendo um curso numa escola que é muito boa. Estou fazendo um curso de inteligência emocional, mas eles têm curso de liderança, chama Conquer. E aí eu conheci a Conquer ali e fui super empolgado. Liguei para eles, falei, vocês têm curso de liderança? Temos. Quando que é? A gente tem uma turma, começou semana passada, se eu consigo te inscrever ainda. Você quer? Eu falei, quero. Qual que é a programação? A aula é isso, explicar tudo maravilhoso. Eu falei, nossa, é isso que eu preciso. Eu falei tudo que eu quero, mas não perguntei o preço, né? Uhum. Naquela época, o Academy era tipo R$3.500. Era o auge da carreira de um barbeiro no Brasil, fazer o Barbeiro da Academy, R$3.500. No final que eu perguntei pra moça, eu falei, mas quanto que é esse curso? Ela falou, é R$4.500. Eu falei, gente, esse curso é mais caro que o Academy? Como assim? E você nunca tinha feito um curso que não fosse de barbeiro? Foi o primeiro curso que eu fui fazer fora técnica, assim. Eu acredito que foi o primeiro, se eu não me engano. E aí eu fui fazer esse de liderança lá na Conquer. Eu falei, cara, que doideira. E você tinha que abrir mão de tempo na barbearia para fazer? Era tempo presencial? E investimento. Era presencial. Era todos os dias de 6 da noite ou 7 da noite, se não me engano, até às 10. Para eu chegar lá às 6, eu tinha que sair às 5. Então eu tinha que abrir mão de tempo mais o pagamento, dividir de 6 vezes lá. Eu tô fazendo essa pergunta não é à toa, tá? Porque muitos momentos também na minha carreira eu percebi que para eu dar um salto eu tive que perder dinheiro. Exatamente. Não, durante os 6 meses eu ganhei menos. Fora da barbearia, então você tem que abrir mão de algumas coisas e gastando ainda. Eu vou contar uma coisa importante, porque eu pulei um gap muito importante nessa época aqui, que foi essa tomada de decisão de dar um passo para trás para depois dar 2 para frente. Fiz esse curso, foi fundamental para eu entender um monte de coisa. Eu falei, cara, peraí. Isso foi em 2018, provavelmente. A grana verdadeira que eu quero, o lugar em que eu quero ocupar, ele não mora só atrás da cadeira. Tem mais do que isso. Ali eu mudei a cabeça. De lá, eu emendei um curso de inteligência emocional. Eu conheci um cara lá dentro que é meu amigo pessoal até hoje, Daniel Osken. Um cara fenomenal, um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Neurocientista, palestrante, bruto. Daniel, se estiver vendo um vídeo um dia, um beijo pra você. Um cara que me ajudou na carreira. Espero que esse vídeo assim, chegue no Daniel, gente, por favor. Um cara que me ajudou, assim, um espetáculo na minha carreira. É um parceiraço, é um brother. E de lá eu emendei um curso de inteligência emocional, minha cabeça explodiu. Desse de inteligência emocional, o Dani e o Rafa, que foram 2 professores que eu tive na Conquer, fizeram de PNL, um curso introdutório, assim, menor. E minha cabeça explodiu de novo. Eu falei, minha vida é uma mentira, eu preciso rever alguns conceitos, algumas coisas. Também foi fenomenal. De lá, por indicação do Daniel, eu virei embaixador da Conquer em Minas Gerais. Foi em Minas, então, em Minas, foi geral. eu era embaixador da Conquer em Minas Gerais. Tinha 2 embaixadores na Conquer em Minas. O cara que a minha esposa trabalhou com ele, um dentista, e eu. E aí eu comecei a indicar muita gente e eu não sabia da força que tinha. Até uma moça da Conquer me chamar e falou, presta atenção, o que você está fazendo?
E aí eu assustei num dia que é o seguinte, eles tiraram todos os embaixadores do Instagram, porque a estratégia deles foi mais pro LinkedIn, eles trabalham muito no mercado corporativo e tal. Só eu fiquei de embaixador no Instagram. Tiraram todos, menos eu, porque eu dava Você resultado. já era grande, Luiz? Você lembra quantos seguidores você devia ter Não nessa lembro, época? mas assim, era grandinho, mas nada surreal. Tinha, sei lá, 70 mil pessoas. Entendi. Mas não era o público, só tem muita gente. A galera confiava no que eu falava. Confiava, Isso era né? extremamente importante. Eu sempre prezei pela confiança e a comunidade do que só ter número. Nesse da Conquer eu emendei mais 2 cursos. Eu fiz um de empreendedorismo, foram 6 meses, durante a pandemia, 2020. A internet da minha casa era horrível. Eu pegava a chave da barbearia Seu Elias, toda terça-feira, ia pra barbearia assistir o curso sozinho, de 7 da noite às 10 da noite. Esse curso eu ganhei, por exemplo, porque eu era embaixador da Conquer. Ele custava R$7.000. E eu ganhei. E aí a galera... Acho que eu lembro dessa época. Eu já tava na Tava, barbearia, você não já tava? Eu tava. lembro de você ficar lá por causa da internet. Eu ia pra falar, ô Luiz, você não vai embora? Eu falei, não, eu preciso ficar aqui porque aqui a internet é melhor. Aham. E eu sempre fui um cara muito dedicado pra isso. Todas as minhas aulas tinham resumo, tinha tópicos, tinha tudo. No final do curso eu ganhei como o melhor aluno da minha turma. E olha só, gente, isso trabalhando muito, Ralando com força. muito, que o Luiz não tinha... Nessa época eu já não tinha tinha 7 a tempo. 10 dias de agenda de espera. Espera na agenda, né? Assim, lotado. Então, ralando, estudando, acabava 10, 11 da noite, chegava em casa, tomava banho, no outro dia acordava cedo e vamos embora de E novo. muitas dessas vezes aí, vale lembrar aqui, que eu era recém-chegada lá na Seu Elias, eu falava assim, Luiz, você pode ficar depois do horário comigo para me ajudar, porque o fade de mantena não é igual o daqui. Diferente. É diferente, né? Lá tem 2 tons. A aresta lá nunca mandaram fazer. E o Luiz já ficou várias vezes depois do horário comigo para me ajudar. Cortei o cabelo do Rodrigo até, você lembra? Eu lembro. Essa fase de fazer degradê todo De tudo. dia. E assim, eu te agradeço muito por isso, porque isso aí com certeza fez muita diferença para mim, não só para eu ver o que eu tinha que aprender, mas também por saber que eu tinha com quem contar. Porque eu tinha acabado de chegar, né? Eu não sabia, não entendia nada, caí meio de paraquedas naquilo ali. E isso fez total diferença. Isso no meio de todo esse rolê acontecendo, Não, tá, gente? minha vida do avesso. No meio disso eu tive uma conversão, minha cabeça estava mudando. Foi uma loucura. Enfim, fiz um curso de empreendedorismo durante 6 meses. Fiz um curso de marketing digital depois mais 6 meses. Depois eu fui fazer outros cursos também. Alguns anos depois, né? Eu vim aqui para o G4 aqui em São Paulo. Depois fiz um outro em Belo Horizonte. Então, assim, eu investi muito em mim. Eu gastei muito dinheiro. Gastei não, eu investi muito dinheiro em mim. Tecnicamente também, eu fiz trocentos workshops, curso online, fui para a Europa. Eu investi um bom dinheiro em mim, assim. Então, boa parte do retorno financeiro que eu tinha, eu sempre investi para que eu me tornasse alguém mais capaz. Agora, uma coisa que a gente precisa ter, cara, assim, eu tive muito isso, foi coragem de mudar e de arriscar. Pensa só, 18 anos, líder da unidade, 8, 9, às vezes 10 mil reais de salário, recebi uma proposta para mudar de equipe. Morava do lado da barbearia, dava 3 quilômetros, não gastava gasolina, almoçava em casa praticamente todos os dias. Larguei tudo por um desafio novo, liderar uma unidade nova, mais longe, com menos dinheiro, com recurso menor, menos clientes. E aí eu saí da unidade da Pampulha, do Ouro Preto, e fui para a unidade da Savassi durante alguns meses. De lá eu fui para a unidade do Ouro Minas, fiquei 1 ano e meio. De lá eu fui para a unidade do Belvedere, onde nós trabalhamos juntos. E olha que massa esse detalhe. Eu tinha uma convicção comigo. Se eu ficar só na Pampulha, eu só vou saber liderar e atender um tipo de pessoa, que é o cara que vem aqui. Se eu rodar todas as unidades, eu vou aprender tudo que acontece em todas as outras. Então, o dia que eu for montar a minha, eu vou aprender sobre todo mundo ao mesmo tempo. E aí, mudei. E você já tinha essa vontade de montar a sua, Luiz? Eu tinha vontade, desde o início, de ter uma loja da Seu Elias. Da Seu Elias. Em 2013, a gente montou o primeiro site da Seu Elias. Aí tinha foto do Elias, tinha foto da Lisa, tinha uma foto do Rafa e tinha uma foto minha. E o Elias pediu para cada um de nós fazer uma breve descrição de como nós queríamos que fôssemos conhecidos. Acredite se quiser. A última linha da frase do meu perfil é: sonhe em ter uma franquia da Seu Elias um dia. Eu tenho essa foto aqui, posso te mostrar. Você tem isso? Depois você me dá que eu vou te anexar mandar. no seu episódio. A última linha é: sonhe em ser franqueado da barbearia um dia. 2013, cara. Olha que loucura. Caramba, por um tempo, inclusive, gente. O projeto de franquia ele foi descontinuado e tal, mas quando voltou, Você foi o primeiro franqueado, né? Que Então, loucura, cara. eu Então arrisquei você já um tinha essa processo. vontade de ter uma Seu Elias, não era Já uma... tinha. Você não tinha
esse ego de ter o Luiz Gustavo? Não, eu nunca quis chamar seu Luiz. Não, não queria. Não me incomodava, eu não queria ter ali o seu Luiz. E eu tenho certeza que você ouviu isso de muitos clientes na sua cadeira. Opa, o tempo inteiro. Não propostas. Eu ponho dinheiro, você vira o cara da operação. Você não pode ficar aqui trabalhando para enriquecer os outros, né? Escutei isso durante muito tempo. Mas assim, decidi fazer o caminho certo. E olha que doideira, eu abri mão de um salário naquela época de 8 a 10 mil reais e eu só fui voltar a ganhar o mesmo salário quase 5 anos depois. Durante 4 anos e meio, basicamente, eu ganhava menos e gastava mais. Porque eu pagava estacionamento, gastava mais gasolina, gastava com comida. Isso é verdade, onde ele morava era muito mais longe lá. Eu gastava 50 minutos para chegar de carro na barbearia todos os dias. Mas lá eu sabia que eu estava sendo formado. Vamos lá, até os seus 24, 25 anos, não está na época de você focar em fazer talvez o maior dinheiro da sua vida. Eu queria me formar profissionalmente. E eu tive paciência para isso, né? E aí logo depois, quando eu decidi montar a minha, né? Nessa época ali eu já estava como educador, ganhei uma grana legal também, já estava com salário bom. Mais uma vez eu decidi fazer uma mudança. Nessa época eu já ganhava muito mais, já estava bem melhor, já estava tranquilo, casado. Pude fazer uma festa de casamento linda. Foi muito boa, por sinal. Foi, assim, da forma com que a minha esposa queria. Foi muito legal, assim, não é porque foi minha não, mas foi muito legal. E aí eu falei, cara, acho que tá na hora de mudar de novo. Preciso abrir meu negócio. Depois de 10 anos trabalhando com o Elias, talvez ali, 9 anos, eu fui pensar isso. Preciso abrir meu negócio. Chegou no teto. Porque eu tinha, de fato, uma carreira de sucesso. Eu era educador na Academy, eu era educador no online, educador da Babum, do business. Eu era o único até então educador dentro da Seu Elias, envolvido em todos os projetos do Elias. Isso é líder verdade. de equipe, agenda lotada, 15 dias de fila de espera. Sabe uma cansado. coisa que foi Chegou muito um limite. interessante? Você foi o único, porque eu sempre pensei muito dessa forma também, uma coisa que eu vejo que eu tenho, que você tem, que enquanto todo mundo estuda só uma coisa, você procurou estudar todo o entorno. Presta atenção no negócio. Se tá todo mundo fazendo uma coisa, geralmente esse caminho não vai para um lugar muito longe. Vai Se tá ficar todo mundo fazendo, disputando a vai mesma ficar todo coisa. mundo fazendo Então você igual. pegou coisas no... Mas a gente se questiona também. Não sei se você já se pegou fazendo isso. Eu lembro na época, o Rafa chegou, começou a dar aula, pá, disparou. Daqui a pouco vem o Josiel, cresceu, pá, explodiu. Daqui a pouco o Rogério, Marconi, e eu no mesmo lugar, liderando equipe. Falei, peraí. Teve umas 3 vezes que eu me questionei, falei, eu acho que eu tô no caminho errado, não tem lógica. Chamei a Isabela para conversar, falei, vou entregar o cargo, não tem como. O crescimento tá como Chegou nesse ponto? Opa, algumas vezes. Sem contar com as bênçãos que a gente trabalhava junto ainda, então, rapaz, algumas vezes eu quis entregar. Muitas vezes. Dificultava o processo. Até chegar nesse limite e falar, cara, eu preciso abrir um negócio. Quando o Elias veio com esse projeto então, das franquias, eu falei, cara, agora é minha hora. Fui abrir meu próprio negócio, demandava um investimento alto da Seu Elias, né? Para começar ali eu gastei, se eu não me engano, 450 mil reais de investimento para abrir a barbearia, para tirar ela do zero. Isso aí não tava no Pix assim, pronto, Opa, né, eu Luiz? achava que eu ia gastar bem, mas eu não sabia que era tanto. Então eu tinha 150 mil na mão. Fazer as coisas no padrão do Elias não é fácil. É legal, é bonito, mas menino. Então eu tinha guardado na conta 150 mil reais. E eu achava que aquilo ali já ia me dar uma adianta gigantesca. Já era bastante coisa para um cara de 26 anos, né? Cá pra na nós. mão? Ali, ó, no Pix agora? No Pix, assim, tava legal, bonito. vivendo tranquilo, juntando grana. Rapaz, foi só começar as contas chegar que eu vi que isso aqui não é tudo que eu tava pensando. Isso aqui é pra gente grande. Isso aqui era o jogo pra gente grande. Aí entrou empréstimo, entrou cartão de crédito. Talvez nem todos saibam, mas eu sou cristão e eu sou muito baseado na minha fé. Se Deus me deu o sim, eu pulo de cabeça. E eu tinha o sim da barbearia. Orei. Entreguei para Deus, falei, Deus, e aí? É sim ou não? É sim. Então vamos embora. Como é que vai ser? Não tem ideia. Primeiro mês de barbearia, desafio mesmo, pau quebrando, vamos lá, abriu. Aquele negócio é lindo, né? Confraternização. Só que acabou a festa, todo mundo vai embora. E no outro dia você tá lá com a realidade do negócio. Primeiro 30 dias de barbearia, 27 mil reais de prejuízo. Prejuízo. Por quê? Eu tinha contas muito altas da construtora, das parcelas que eu fiz da Vandevelde, de tudo que eu tinha comprado. Então foi quase 30 mil reais de prejuízo. Como eu dava muito curso, eu consegui ainda gerar uma boa grana para acabar de pagar as contas. Mas a reserva foi queimando. E eu lembro que você ainda estava fazendo cursos caros nessa época, né? Tava. Esse da G4 mesmo foi logo que você abriu, não foi? Eu investi, sei lá, tipo, 19 mil reais
Tinha 2 meses que eu tinha aberto a barbearia. Aham. Então eu nunca parei de investir em mim. Eu sabia que eu Porque a precisava galera me acha que é capacitar. assim, vou fazer uma franquia. A Não, média não. estimada é 30 mil de lucro. Você acha que no mês seguinte você tem 30 Não, mil não é sobrando. assim. Não é assim. Não é assim. Se você for responsável, não. Né? Não é assim que as coisas funcionam. E eu abri numa loucura sem precedentes. Eu tinha 30% do valor de investimento inicial. Mas assim, eu tinha um sim de Deus e disposição para trabalhar. De resto, meu amigo, o pau quebrou. E aí, nessa época, essa foi a época, eu acho, mais complicada da minha vida. Eu não sou de reclamar, e eu nem estou reclamando. Mas não por mim. Disposição de trabalho para mim nunca foi problema, você sabe disso. Mas emocionalmente tem umas coisas que pegam a gente. E 2 meses após a abertura da barbearia, acho que 60 dias depois, a minha sogra descobriu um câncer, estava em estado de metástase, então ela já descobriu útero, ovário, intestino tomado, útero e ovário tomado. Para eu ganhar dinheiro eu tinha que estar fora de casa viajando e dando aula, minha esposa emocional completamente mexido. E assim, aconteceu de algumas vezes, por exemplo, eu estar do outro lado do Brasil falando no telefone com ela chorando em casa, desesperado porque não sabia o que ia acontecer amanhã com a mãe. E você precisava estar do outro lado do Brasil, Não tinha como porque estar em você casa. tinha que dar seus custos para pagar. Não tinha como estar em casa. Eu prejuízo. tinha que estar lá. Então, assim, nessa época, assim, demandava muito emocionalmente. Era viajando com a cabeça em casa e em casa com a cabeça na viagem. Porque eu tinha que estar trabalhando, mas ao mesmo tempo eu tinha que estar em casa. Então o bicho pegava, assim. Essa Você acha foi que uma é isso época... aqui que você quer? Tá De top, tamanho? tá ótimo. Isso mesmo. Tá ótimo. Depois eu vou meter um creme aqui, vou arrumar vou esse passar trem isso. assim. Tá ótimo. Bater Aqui, um ó, ventinho só aqui, conecta isso aqui, ó, pros lados, porque Ah, fica a sobrando os franjinha rabinhos também, aí. né? Sobrando seus rabinhos. Fica sobrando os rabinhos aí. E aí foi a época que foi mais desafiadora. Veio a maior... Eu que sempre fui muito organizado financeiramente, me vi devendo 100 mil reais. Nossa. Entre cheque especial, cartão de crédito, boleto, faculdade da minha esposa. Junto disso, quando eu tava mal, meu apoio emocional era minha família. Cadê minha família? Tá doente no hospital. Nossa. Cara, nessa época foi loucura, assim, foi... E aí ali eu percebi que isso onde... a Globo não mostra, né? Que pra nós, né? Não, isso você não aí posta, a gente isso não não vai pra posta. frente. Inclusive, a gente posta só depois que resolve, Só né, depois que Luiz? passa. Eu me vi ali numa posição... Ali eu virei homem. Ali eu vi que às vezes eu me apoiava emocionalmente em outras pessoas e de repente eu me tornei o apoio emocional de alguém. O apoio... Por exemplo, eu ia pra casa e a minha esposa estava mal. Então eu era o apoio emocional dela. Você não podia desabar em cima dela, era Não, ela opa! que era a vez dela. Se eu desabo, ela como é que faz? Então eu precisava estar firme ali pra ela. E aí, saindo de casa, eu ia descansar, então eu vou pra empresa. A minha gerente é a minha cunhada, irmã da minha esposa. Que então ela também tava tava mal. chorando. Então era os dois lugares. E se você manda ela embora porque ela tá chorando, ela vai chorar mais ainda, Não, porque ela vai então- ficar chorando e sem dinheiro. Nessa época era loucura. Era gente chorando de um lado, prejuízo do outro, sem dinheiro pra cá e coisa acontecendo pra lá. Nessa época eu me formei de um nível que eu falei, peraí, conheci o limite, agora eu sei de onde está acontecendo. E isso, depois de um tempo pra cá, eu costumo até analisar, tipo assim, a vida da gente, a nossa carreira, eu vejo como uma escadinha, né? Só que o maior degrau é o primeiro. O bichinho difícil de você ultrapassar. Ultrapassou, depois parece que você vai fluindo. É porque ele é Recentemente tipo eu- uma prova, né? É. Não é um degrau normal, E de ele é uma tempo em prova. tempo você vai passar algumas coisas maiores, assim, uma dificuldade maior, alguma coisa maior pra você viver ali. E esse foi um desafio grande que eu passei. Minha sogra, graças a Deus, hoje, milagrosamente, inclusive, tá curada, tá 100%, tá trabalhando com a gente lá no Buritis. Ela faz a Caprichosa limpeza, pra caprichosa, caramba, adora estar lá. inclusive. Fez super bem pra ela, inclusive, a questão de trabalho, né? Se sentir importante, se sentir útil. É uma mãe que eu ganhei. Deus me deu outra mãe. Quem não gosta de sogra aí, vocês escolheram errado. Porque tá louco. Minha sogra é apaixonada comigo, apaixonado com ela, atormenta, ela até, zoa até manda parar. Mas isso trouxe um sucesso muito grande. Eu tive alguns, dentre esses lapsos que eu tive ali de crescimento, acredito que em 2023 foi algum outro que eu eu entendi o jogo que eu estava jogando. Eu estava meio perdido assim na carreira por um novo momento, já cortando cabelo, já dando aula, já dono no de academy, franquia. dono de franquia. Eu me questionei de novo. Falei, será que a minha vida é essa? É isso aqui que eu tenho mesmo? Ô, gente, isso é normal, tá? E eu peço pra ele contar isso aqui, porque tem gente que fica assim, não, a vida do cara tá planejada Não, lá esquece. desde os 15 anos, tem nada disso. De tempo não, em tempo gente. vai mudar. E talvez o que dá muito certo até hoje nos 20, não vai dar certo até os 30. Vai mudar. E aí eu conheci onde eu sou bom, cara. Eu gosto de cortar cabelo, eu adoro cortar cabelo, eu gosto do cliente e tal. Mas meu olho brilha em negócio. Então eu descobri que o meu negócio é negócio.
Que a gente tava conversando disso outro dia, né? É onde eu gosto. Eu venho aqui dar aula na Academy, é maravilhoso, cara. Eu gosto de cortar cabelo, de ver o resultado, mas quando eu vou para um business da vida, eu não quero sair de lá, eu quero morar lá dentro. Eu quero ficar lá dentro, eu vou permanecendo, eu vou ficando, eu vou fazendo e tal. Então, tem sido um negócio para mim muito bom. E aí eu conheci alguns donos de lojas muito grandes, de barbearias muito grandes, faturando muito alto. Eu falei, peraí, sempre que eu vejo várias pessoas de sucesso, eu tento notar algumas coisas de similaridade entre elas. E aí esses caras eu notei uma similaridade extremamente importante que eu não tinha, que era entender muito mais de gestão do que de corte de cabelo. Eu sou um bom cara para cortar cabelo, mas de gestão eu sou mais ou menos. E aí eu mergulhei em gestão de novo, botei a cara, e ali eu me achei, ali eu me encontrei com mais alegria de novo, com mais felicidade de novo. E hoje com 18 anos, por exemplo, eu tô vindo para ser o Elias Alphaville para liderar a equipe. Que é uma baita de uma responsabilidade. Ainda mais a equipe que você tá liderando, mas a equipe tudo tá aí. Cachorro velho, né? Eu vim no medo dessa tesoura dentada que você passou aí, eu tava preparando já pra você dar umas puxadas assim pra lateral. Tava achando... Que isso, hein? Você quer como a cai, né, meu filho? Não puxa, né? não. E assinada, né? Tem assinatura, né? Aqui. Porque a gente não pode deixar isso na bancada. Quando eu vi que você trocou... Não, senão some, tem que ter meu nome, Quando eu vi você trocando a tesoura ali, eu falei, não, lá vem. Lá vem. Como a Cai. Só uso coisa boa, beijo pra vocês. Vocês são demais. É a melhor que tem. Não tem conversa. Não tem conversa. É Ferrari da barbearia. Isso aí. Ferrari das tesouras. Isso aqui não puxa, não. E aí, cara, conheci alguns caras ali e aí eu falei, cara, o meu jogo aqui é esse. Meu jogo é diferente. Eu já fui o cara da cadeira. E aí eu achei uma coisa importante. Presta atenção. A sua profissão não é a sua identidade. Porque senão, se algum dia você tiver que mudar de profissão, você vai ficar sem rumo na sua vida. Então, eu fui um cara que lidei muito bem com isso. Eu fui um bom barbeiro durante muito tempo. Para chegar na Seu Elias Alphaville, eu provavelmente chego com data de chegar e de sair. Não faz mais sentido para mim. Meu jogo mudou. Minha parada mudou. Eu quero fazer parte do crescimento da marca, mas não é atrás da cadeira que eu coopero mais. Eu acredito que eu vendo mais valor de outra forma. Para isso, aí eu vou voltar lá naquela pergunta que você fez no começo. O que mudou esse Luiz lá do salão de 2011, 2012 para cá? Cara, mudou capacidade de conhecimento. Eu sempre considerei que... eu não sei se é altivez a palavra que eu uso para isso, mas quando eu olhava para alguém que fazia alguma parada que eu achava muito doido, eu sempre falei, o que eu faço para fazer também? Porque se ele conseguiu, eu consigo. Esse cara não é melhor que eu? Esse cara não é maior que eu? Essa noção de quem você é, sempre. Do seu tamanho. Eu olhava pro Elias trocando de carro, falei, que massa. Novo medo desbloqueado, dá pra ter um Land Rover. Ele é barbeiro, eu sou também. Ele é barbeiro, eu sou também, ele tá perto de mim, eu conheço os defeitos e os acertos dele, se eu fizer mais ou menos a mesma coisa, eu vou chegar no mesmo resultado. Olha só, abre um parêntese aí, você vai gostar muito quando tiver tempo na sua lista. Tem um livro que eu tava começando a ler, que eu começo vários, e às vezes não dou conseguimento, mas o que eu peguei nesse pra mim já valeu. Ele chama Maestria. E ele fala o seguinte, que antes todo mundo fazia coisas muito grandiosas, né? As pessoas construíam castelos, né? E os caras esculpiam, pintava teto de capela e tudo mais. Todo mundo fazia coisa grandiosa. Hoje em dia, você cortar um cabelo um pouco melhor, todo mundo... A gente ficou meio bobo. E aí... Onde estão os nossos gênios? Onde estão os nossos gênios? A gente ficou preguiçoso, mas está acessível para todo mundo. É verdade. Então falta, às vezes, essa ousadia de falar assim, por que não? Por que eu não? Por acaso Deus não gosta de mim? Ou tem alguma coisa errada? Eu sempre olhei para algumas coisas assim, eu falei, cara, independente da realidade, quando eu olhei pro mercado de verdade, com a capacidade que eu tinha, eu olhei pro mercado e falei, eu vou ficar rico. Vou ficar rico. E quando você olhou pra concorrência, então... Quando eu comecei a olhar pro mercado, pra concorrência, pra galera, e quando você fala isso pros seus amigos, talvez a galera não tá pronta pra ouvir isso. Luiz, o que você vai fazer? Eu vou ficar rico. Não, mas não sei o que. É galera. Inevitável que eu vou ganhar muito dinheiro. Eu já achei o caminho, o que eu preciso fazer, inclusive. Tô pra dizer mais, eu vou ficar milionário, eu vou ganhar uma grana. Isso assustava muita gente, assim, porque o nível de foco, galera... Porque, vamos lá, a gente... Você quer tirar um pouquinho aqui? Pode dar um tapinha aí de leve. De leve, né? Você tá deixando crescer. Tô deixando Isso aqui que tá te incomodando? Tá, na verdade, uns arrepiados aqui, tipo... Bem pouco. Faz aí, faz seu trampo aí, mas pode deixar escuro, fazer porque, minha arte. assim, ela é espaçada, né? Tem que deixar um pouquinho aqui pra dar um transplantezinho do Dr. Rubem aqui, um abraço, Dr. Rubem. Um abraço, Dr. Rubem, que fechou minha testa e minha barba. E a minha testa também. Você tava num processo, né, Eu tô no processo, né? Então eu tô pra vida toda agora nessa aí também. Cuidados pra sempre. Isso aí. E, como eu tava falando aqui antes, ser acima da média assusta a pessoa, a galera do normal.
Ser acima da média geralmente assusta o brasileiro médio. Você quer que encoste aqui? Por enquanto não, pode ficar normal. E aí o que eu vejo na galera é que qualquer coisa que eu fale, que eu queira fazer acima do normal, assusta a galera. Então, por exemplo, se eu falo para ser mais, mas eu tenho que trabalhar um sábado... Ai, mas aí não vale a pena. Mas se eu tiver que dedicar 2 domingos do mês... Será? E aí uma coisa que eu notei, Ellen, assim, com quem eu gosto de trabalhar ou de fazer, ou até de ajudar. Eu vou ajudar quem tem fome. Eu consigo te ensinar a cortar cabelo, eu consigo te ensinar a liderar pessoas, eu consigo te ensinar gestão. O que eu não consigo te ensinar é a querer mais. Isso é um saco. Vem da pessoa mesmo. Você já tentou ajudar quem não quer? A pior coisa que tem, meu gente. Meu Deus, cara, é terrível. Eu adoro a expressão empurrar macarrão cozido. Não vai de jeito nenhum. Não faz sentido. Não faz sentido. Então comecei a observar de uma certa forma de que eu falei, peraí, eu quero, e eu estou disposto a fazer, o que é que me separa disso de chegar no resultado? Conhecimento suficiente. O que é que esses caras fazem que eu não tenho ainda? Tem que ter uma empresa, beleza, vou montar a minha. Tem que ter X pessoas trabalhando para você, beleza. Eu sou meio lógico com umas coisas assim. Por exemplo, eu quero comprar uma casa num condomínio fechado no Alphaville. Beleza. Qual é a renda média de quem mora naquele condomínio? 50 mil, 60 mil, 80 mil, 100 mil, sei lá. Tô só dando um exemplo aqui. Beleza. Para isso, se a renda média é, sei lá, 50, quantas fontes de renda diferentes eu tenho que ter para morar nesse lugar? Ou quantas barbearias me dando X de retirada no mês eu tenho que ter? Faltou objetivo, faz, cara. Faz a parada. E aí não tem que ter medo, irmão. Tem que ir pra cima, tem que fazer mesmo. Fazer com medo também, não medo, tem problema, né? Com BO, se questionando às vezes. Né? E você sabe uma coisa assim, que agora eu vou falar assim, eu peço pra vocês contar as coisas que vocês não contam, mas aqui eu conto também as coisas que eu não conto. Uma coisa que é muito legal, que quando você saiu lá da barbearia, né, até a gente brincava porque você não podia me convidar, né, pra ir pra sua barbearia, né? Mas ficava assim, não, de repente, né? Eu morava do lado, gente. Literalmente. Do lado da unidade do Luiz lá. E eu falei, cara, não vou mudar. Não que as portas não tivessem abertas, a gente, implicitamente, eu sabia que se eu batesse lá, inclusive fiquei lá atendendo consultoria depois, né? Algum tempo, né? Mas muito pouco, por sinal, porque logo as coisas mudaram. Mas quando eu não quis mudar para ir para a barbearia do Luiz, porque estava ao lado da minha, um dos motivos era que, primeiro, estava muito perto de casa. Então, eu estava a um bolo que eu tomasse de ir dormir depois do almoço. Entendeu? Dá conforto demais. Eu já estava perto, eu gastava 10 minutos da minha casa para a unidade que eu trabalhava. Então, se eu tivesse gastando 30 segundos, cara, faltou um cliente aqui, gente, vou lavar minhas roupas ali e já volto. Cara, isso rapidinho eu estaria atendendo muito menos da metade do que eu atenderia. Acomodado, sossegado. Exato. Isso é verdade. Outra coisa também, né, já tinha a minha clientela e tudo mais. Mas uma coisa que foi muito interessante, que foi depois desse tempo do Luiz atendendo lá, 1 ano mais ou menos de barbearia dele, eu fui assistir um curso seu, eu não lembro qual que era, que você até lançou seu aplicativo lá, aquela coisa, você lembra? Lá no centro, lá um lugar bonito? Lembro. Lembra? Lembro. Eu fui assistir um curso seu lá e, cara, eu fiquei chocada, porque eu já tinha assistido muita coisa sua. Eu tô olhando pra ali por causa da câmera, tá? Mas eu já tinha assistido muita coisa sua. Foi um evento que eu fiz, eu, o Elias e o Rafa, se eu não me engano. Isso mesmo. Não lembro o nome dele não, mas foi esse evento. Eu já tinha assistido muita coisa, aquele dia assisti palestra de todo mundo, já tinha visto o Luiz falar desde que eu cheguei ali, Barber Day Online e tudo mais. E naquele dia eu lembro que eu te cumprimentei no final. Falei, cara, parabéns, você virou homem. Deixei de ser menino. Deixou de ser menino. Gente, eu falei, acho que com o Luiz, falei assim, o que uma certidão de casamento e um CNPJ grande não faz com a vida do sujeito, não é? Porque o que o Luiz cresceu, gente, nesse tempo, como líder, como homem, como pessoa, não é brincadeira. E, assim, eu acho que tinha uma coisa que muita gente também te via como aquele menino do Elias. Exatamente. Né? E talvez, não sei, talvez lá no fundo você também se visse dessa forma. É um apoio, né? É um apoio. Você tem margem pra errar. Ah, se eu errar, o Ricardo era Elias, tipo tá o filho do diretor da escola. Claro. Não é? É um apoio que a gente cria até emocionalmente. Cara, qualquer BO que der, o corpo Elias tá tudo certo. Exato, porque assim, ele fazia tudo dentro da empresa, mas não era o dele na reta. Entendeu? Não era o seu na reta. Quando você pôs o seu na reta, foi assim, gente, o crescimento do Luiz foi assim, inevitável. E eu vejo isso, assim, pelos resultados dele e especialmente pelos resultados da galera
Seu Elias Buritis, que é a unidade dele. E é muito fantástico isso, sabe? Então vale a pena ver aqui, eu acho que do momento que você assumiu responsabilidade e assumiu o que você realmente foi feito para fazer, porque você não foi feito para ser um líder de uma equipe de outra pessoa. Você tem que estar no topo da sua cadeia. Uma vez visto, você nunca mais desvê. Não tem como. Uma vez visto, nunca mais desvê. Muda a cabeça. Cara, não adianta, você pode estar dentro da seu Elias de alguma forma, mas você tem que ter o seu. Isso é muito importante para você. E assim, era como se fosse aquela primeira aula, a primeira frase que você dá na aula de postura profissional, que você fala do seu potencial. Até onde você podia ir, né? Você já tinha esgotado as suas possibilidades ali. Quem nunca ouviu é que a gente fala que o que diferencia um profissional do outro é o quanto cada um explora o potencial. E meu potencial dentro da Seu Elias, ele chegou no limite. Pô, Luiz, você vai até aqui. Enquanto colaborador, você vai até aqui. Não dá para passar disso. E aí, quando eu achei esse limite, eu falei, tá na hora de ir embora. Quando eu bati no teto ali de colaborador, né, crescendo ali na Seu Elias, eu falei, cara, tá na hora de ir embora. Tá na hora de assumir as minhas responsabilidades. E com um medo muito grande, porque não sabe se ia dar certo, se ia dar errado. E deu trabalho, cara. Deu trabalho. Mas hoje, assim, tendo muita ciência e tendo competência para fazer o nosso trabalho também bem feito, hoje eu posso falar, a barbearia tem 2 anos e 4 meses. Nós somos hoje 13 pessoas dentro da equipe, 13 ou 14 pessoas dentro da equipe. Hoje nós somos 8 barbeiros, 2 recepcionistas, gerente, limpeza. Eu tenho uma moça comigo, a Larissa, no comercial, nos cursos, gestor de tráfego. Tem o Samuel comigo no social media. Então tem mais de 13 pessoas, basicamente. A franquia, a loja cresceu muito. Nós mais do que quadriplicamos o faturamento. Em janeiro desse ano agora, foi que eu bati esse número. Nós quadriplicamos o faturamento do primeiro mês da barbearia. Caraca! Então, nós saímos ali de um início dolorido para faturar hoje 4 vezes mais que quando a gente começou. E assim, várias coisas que você implementou lá na Seu Elias Buritis, hoje estão sendo acatadas por todas as unidades Seu Elias, né? Você testou várias coisas lá que deram muito certo, né? E que ainda tinha, né, resistência de certa forma, porque ali você teve liberdade de exercer a sua liderança, né? E isso é muito legal, porque não quer dizer que a liderança, né, geral ali da Seu Elias não era boa e tudo mais. Mas é que o grupo cresceu muito. E testar fica cada vez mais difícil. Fica cada vez mais caro também, né? E cada vez que, tipo assim, eles tinham um grupo todo para liderar, né? Eles tinham um monte de coisa para ver. Você só tinha a sua barbearia para fazer dar certo. Inclusive, me coloquei nesse molde. Falei, se precisar, me coloca, por exemplo, só como um modelo. Vamos testar se dá certo ou errado. Eu assumo o prejuízo. Deixa que eu testo. Agora, vamos estudar, porque pode ser que está representando uma grande perspectiva de crescimento também que a gente está deixando para depois. E muita coisa deu muito certo. Lógico que teve coisa que deu errado também, porque a gente não acerta tudo, mas muita coisa deu muito certo. E ter feito isso tem trazido resultados excelentes. Assim. Estou muito feliz. Nós estamos hoje em 8 cadeiras, mas vai passar para uma ampliação, vai passar para 10 cadeiras da barbearia. Já está quebrando parede, né, Luiz? Eu vejo assim, dentro dos próximos 2 anos, mais pelo menos 5 ou 6 cadeiras dentro do mesmo bairro. E o bairro lá, né, tem uma densidade incrível. Ali é um absurdo, cara. Ali é um absurdo. Tem muito crescimento pra gente. Foi legal que nesse tempo... Estamos só no começo, estamos só começando. É só o começo. Vou falar aqui só para eu fazer essa parte chata aqui. Mas isso foi legal, porque quando o Luiz saiu lá do Belvedere, né, que era onde a gente trabalhava, que ele era meu líder, eu herdei vários clientes dele lá, que apesar de ser muito pertinho, né, às vezes era fora de mão. E assim, uma coisa que eu aprendi muito cedo lá, e que eu falo isso sempre nos meus cursos, é que antes de você ser ali o dono do seu nome, às vezes você é o backup do melhor da sua unidade, da pessoa que tem mais clientes. E mais uma vez vamos falar disso. Diminui seu ego. Eu vejo o barbeiro que ele tem uma dificuldade, tipo assim, não, eu tô cortando com você que o fulano não tinha horário. Ele ficou ofendido. Nossa, Gente, qual é o problema? De não ser o number one. Nossa, e assim, uma coisa que eu falo sempre, eu fiquei muito tempo ali
Falei, cara, se eu já sou o backup do cara que é o mais disputado aqui, né? Eu sou a segunda opção dos clientes do Luiz, que são extremamente criteriosos. Eram clientes que estavam desde a fundação da Seu Elias. Né? Eu me despedi agora ali do Bruno, inclusive, que com certeza vai assistir esse episódio. Tá lá desde o começo. Tá lá desde o começo. Eu falo sócio fundador da Seu Elias. Tá lá em Contagem agora, inclusive. Um abração para você, Bruno. Tava vários clientes do Luiz ali, eu falei, cara, o Luiz tá aqui desde a fundação, os clientes dele são criteriosos e eu ser escolhida para ser quem vai herdar esses clientes, para mim é muita coisa, né? E na época foi assim que eu fui formando a minha clientela também, pegando essa autoridade que passava por ela também, atende os clientes do Luiz e às vezes o pessoal tem um orgulhozinho besta, né? Cara, não, isso é uma besteira, gente. Você ficar querendo cliente só pra você, você querer morrer do operacional também no resto da sua vida, né? Porque, pelo amor de Deus... Não tem nem como. Não tem, não vai funcionar bem isso. Aqui você pode passar shaver, Henrique? Não, só de acabamento. Só de acabamento? Barbudo também desse jeito, né? Irrita tudo. Os bigodeiros aqui. Cara, isso é muito legal também, porque... A gente vê assim, o tempo passou, eu cheguei, não fazia nem degradê, mal faço hoje também. Eu vi o B fazendo hoje aqui um degradê, eu falei, eu acho que eu não sei trabalhar não, cara. Ele deu uns trabalhos, gente. Deu uns trabalhinhos pro Luiz. Fora o dia que eu fui trabalhar de Crocs, né, Luiz? De Crocs. Oi, pensa, 10 horas da manhã atendendo de Crocs na barbearia e eu assim, o que eu falo com ela? Não sei nem o que eu falo. Assim, essa situação nunca nem me ocorreu. É uma barbeira de Crocs. Eu não fui treinado pra isso. O que aconteceu? E eu falei, Ellen, por que você vai de Crocs hoje? Eu olhei, quê? Nossa, tô de Crocs, esqueci de trocar. Gente, eu tava no primeiro mês pegando um busão, a botinha machucava pra caramba. Eu colocava o Crocs pra ir pro trabalho, chegava lá, eu trocava. Ah, você trocava lá? Eu trocava lá. Eu lembro. Esse dia eu nem percebi. Então eu subi na hora e troquei. Né? O pezinho macio. O pezinho macio e tal. A bota eu tô vendo o pé dela parecendo o fofão, sabe? Da carreta furacão. E eu não sei se era, mas eu tinha um rosa. Pode ser que seja um rosa. Não, era um preto, acho. Pelo menos era pretinho. Pelo menos era pretinho. Menos mal. Era mais escuro. Mais slim. Mas atender de Imagina, gente, eu dei um trabalhinho ainda. Mas assim, passando tudo isso hoje... E estamos aqui hoje trabalhando ao lado, né, um do outro, de certa forma. E o Luiz voltou para essa posição de liderança, só que 5 anos depois, a gente está em outra situação. Os dois. Os dois, né? Ele em expansão, já com projetos aí. E é um profissional que hoje, se você procurar... Eu vi um negócio muito interessante outro dia, Luiz, com o Jordan Peterson falando, uma coisa que vai contra, às vezes, muitas coisas que a gente ouve, assim também. Que você tem que ficar muito bom numa coisa só e tudo mais. Pra gente que é um pouco sanguíneo assim, a gente tem certa dificuldade, né? De ficar focando só numa coisa. E ele fala assim, cara, se você é muito bom numa coisa, e aí você fica muito bom numa outra também, você une essas duas coisas, você se torna um cara único. Porque ninguém, às vezes, é tão bom em duas habilidades. Aí, se você une outra, você se torna mais ainda excêntrico. Entende? E foi mais ou menos isso que você fez. Você se tornou bom em coisas que a maioria não era dentro da barbearia. E isso te trouxe uma sensação de ser uma pessoa única mesmo, entendeu? Não só a sensação, né? É verdade, né? Hoje. Gente, eu aprendi uma coisa assim. Às vezes a gente julga muito, né? Assim, até por um pouco da inveja no coração de que ver que uma pessoa chegou em certo lugar e a gente critica, né? Mas isso aí não sabe, na verdade, nada, deu sorte, não sei das quantas e tal. Na realidade, ninguém chegou por acaso. Ninguém chegou do nada lá por acaso. Ninguém tá ali por acaso. Eu fui começar a entender o que vai ser meu acaso, do que eu vou ter que fazer, né? O que eu vou ter que estudar, vou ter que abrir mão, o que eu vou ter que fazer. Correr esse risco foi muito bom até me deparar com esse momento. De até um certo posicionamento, branding mesmo ali, sabe? De eu olhar pra frente e falar, peraí, acabou o menino do Elias. Não tem mais. Se durante... Eu por muito tempo escutava assim, cara, esse menino tem muito potencial, esse menino vai longe. Até um certo tempo é legal escutar isso. Depois de um certo tempo... Enquanto você é um menino, né? Enquanto você é um menino. Enquanto eu sou o potencial. Agora, é o que eu falo aqui no Academy pra colocar a galera meio que em xeque, assim, sabe? Se eu sou só o potencial sempre, eu nunca vou atingir o limite que eu precisava chegar. Porque o potencial é quem vai ser.
Se eu só vou ser, eu nunca me tornei. E aí eu comecei a me deparar com isso. Falei, peraí, eu vou só me tornar, eu nunca vou ser verdadeiramente. Falei, não, cara, tá na hora do meu resultado começar a falar por mim. E eu acho que vira uma represa, né? Se você vai segurando essa energia, todo esse potencial que você tem, e você não leva isso pra frente, você vai ficar parado. Tá cheio de gente assim aqui hoje, que faltou a coragem de mudar, faltou a coragem de arriscar, de abrir seu próprio negócio, né? Então, quando eu deslanchei, e aí eu comecei não só ter pra mim, mas transbordar pra um monte de gente, mudou tudo. Mudou tudo. E isso aí eu acho legal também, porque enquanto você era muito bom ali, como o menino do Elias, você de certa forma impactava só você. Talvez quem tava do meu lado. Quem tava do seu lado ali, respinga, né? Mas não transborda. Não. Respinga. É diferente. Agora, cara, você hoje paga um dos maiores salários da seu Elias, né? Que a gente sempre cita de exemplo aqui. Não só ele, né? O Regis, mas outros também. Você paga um dos maiores salários, os maiores salários da seu Elias hoje. Você conseguiu realmente mudar a vida dessas pessoas. Então, transbordou. É nesse momento que você vê, isso aí transforma, isso aí separa meninos de homens, né? O Regis é um cara, inclusive, que eu falo dele assim, o quanto eu não acreditava muito nesse papinho de tipo assim, você atrai pras coisas que você faz. Esse trem meio coach, você não é muito papo de coach, não, né? Não entra muito esse trem pro meu lado, não. Quântico, não. E aí, cara, eu fui colaborador durante 9 anos do Seu Elias, 10 anos da minha vida. E aí, quando eu vou empreender, eu arrumo um líder da minha equipe, que é o Regis. Região, se estiver assistindo, beijo no seu coração. Eu arrumo um líder da Seu Elias, na barbearia Seu Elias, que ele não é o que eu fazia na Seu Elias. Ele é mais do que eu fazia na Seu Elias. Ele é mais desenvolvido do que quando eu era colaborador. Não, ele é sensacional. Ele é um cara absurdo. Ele chegou em patamares de salário que ninguém antes tinha chegado. Eu estava feliz ganhando os 8, 10, né, Ellen? Ele batia 15, 16. Ele dobrava o que a gente fazia. Ele é um cara de um respeito absurdo. Ele é um cara de um caráter absurdo. Ele é um cara que não tem desvio. Ele não tem... Cara, ele não negocia princípio. Ele não negocia princípio. Ele é um cara gigantesco, assim. E aí eu percebi durante um momento... Sabe um dia assim, eu via ele fazendo tanto... Ele e os outros meninos também. Fazendo tanto pela barbearia, que eu parei e me perguntei, por que esses caras estão fazendo isso? Eu precisava de ir lá, abrir, os caras, deixa a chave comigo que você mora longe, deixa que eu abro pra você. Um dia estourou um cano e o João tava lá, eu cheguei, o João tava com o joelho no chão, pano, batendo no chão e torcendo dentro do balde. Gente, você não acha, gente. Eu não estava na loja no dia, eu falei, por que esse cara tá fazendo? Eu me questionei, por que esse cara tá fazendo isso? E aí um dia Deus me respondeu isso, porque ele falou, se você fosse colaborador, você estaria fazendo isso. Eu falei, caramba, a gente atrai sim as pessoas que a gente era do mesmo jeito. Com certeza, sim. Você tem um time muito redondinho, não, né? Os meninos são... Eu sou apaixonado na minha equipe. Sou apaixonado nos caras. Muito mesmo. Eu já atendi alguns deles lá e um pouco de tempo que... eu não sei nem explicar. Teve um dia que eu peguei uma carona com o Regis, eu não lembro pra que foi. Quando eu vi, eu tava chorando dentro do carro. Cara, os meninos são sensacionais. Nada, eles são sensacionais. O bom, assim, de a gente ter uma equipe menorzinha, entre aspas, assim, mais próximo, é que você consegue contratar com calor. Você sabe da vida de cada um, do calor de cada um, das dificuldades de cada um, né? E uma coisa que eu não abro mão, eu tenho isso como valor meu e que eu não abro mão. Quando eu entrei na Seu Elias, com o Elias, eu não tinha a capacidade de executar o trabalho que eu fui contratado. Então, o Elias arriscou e me envolveu no meio do projeto. Ele se arriscou por mim. E eu vou devolver isso enquanto eu tiver oportunidade. Eu vou contratar quem não está pronto para o cargo, mas vou formar aquela pessoa. Eu vou trazer aquela pessoa para dentro, eu vou ensinar a cortar, Tem uma menina que trabalha comigo hoje, que ela está na recepção, e eu olhava para a recepção assim hoje, eu precisava de uma pessoa. Ela entrou com a gente numa realidade... Olhando para a casa dela, ela precisava, financeiramente ajudaria bastante, para ela seria legal, dar uma profissão, dar um destino, dar um trabalho. Ela já trabalhava, ela era menor aprendiz e tal. Mas eu olhei para ela com potencial de ser alguma coisa maior. Eu falei, cara, alguém precisa pegar na mão dela. Sabe, de tempo em tempo eu costumo falar que a gente encontra alguém que está tentando levantar com a mão estendida. E você é a pessoa que vai puxar essa pessoa para cima. E eu acho que assim, não sei você, mas durante tanto tempo
eu quis tanto não estar do lado de lá estendendo a mão, mas do outro lado que pudesse ajudar, que é muito mais prazeroso, não é? É maravilhoso. É muito melhor dar gorjeta do que Olha, receber. presta atenção, olha que ajudar massa do isso aqui, ajudar. cara. Receber ajuda é legal demais, porque a gente sente uma sensação de gratidão gigantesca. Agora, quando eu contrato o meu barbeiro, ele começa a cortar melhor, ele começa a atender melhor, ele começa a ganhar melhor, ele começa a tratar a esposa dele melhor, porque ele me viu como que trata a minha esposa. Ele começa a respeitar mais os filhos, a filha, alguma outra coisa, porque ele começa um comportamento diferente. Eu pego um Ítalo da vida, que me entra com a vida bagunçada de cabeça para baixo e depois volta ao normal e tá indo bem e cresce. E eu recebo um abraço desse cara depois para falar que, né, obrigado por não ter desistido. Eu escutei isso de outra pessoa que depois eu te conto que aí é segredo. Essa aí é obrigado por não ter desistido de mim. Você não desistiu quando eu já tinha desistido. Não tem preço, cara. Não tem. Não é a grana. Não tem, não é Não é o dinheiro. Não é o negócio. Isso O aí negócio é um é a ganho consequência. secundário, assim, que às vezes a gente não pode falar, inclusive porque você não tá fazendo para fazer show, né? Não convém falar. Eu tava vendo aqui, eu não posso contar, eu Ninguém imagino tá vendo, que você nem também, é a gente que vocês conhecem. o Luiz empolgado aqui com a última contratação dele, porque é um menino simples pra caramba, eu contei aquilo pro Rodrigo, ele pocou de rir. Menino simples pra caramba, né? Ele falando disso. Eu tô empolgado por ele ele já. empolgado por ele, e é um cara que não tá pronto. Não tá pronto. Não tá pronto. Nitidamente ele não tá pronto. Mas ele tem o que é preciso. O sangue no olho, esperto pra Eu caramba. me vi no lugar dele. Ele falou, cara, eu trabalho... Eu falei pra ele assim, que dia que você tem disponibilidade de chegar? Ele falou, se você quiser que eu vou amanhã, amanhã eu tô aí. Eu falei, mas você nem mora na minha cidade? Ele falou, eu pego um ônibus aqui e chego. E você sabe que esses caras... Cara, esse cara tem sangue no olho. Esse cara tem sangue no olho. Você Vigia se vê esses no malucos. sujeito, né? De novo. Falei, cara, se o Luiz tivesse tido esse apoio de um nível de liderança com que eu sei que eu posso oferecer hoje, eu sei que eu cresceria rápido. Eu tenho um prazer de ajudar essa galera gigantesco, cara. Tenho um prazer de ajudar essa galera gigantesca. E é por isso que cresce, né? Que eu vejo isso, assim, quando já passa, já não é você mais. Não engessem o crescimento de vocês para as pessoas. Tô com medo de ensinar, tô com medo de auxiliar, tô com medo de... Se eu ensinar, vai saber mais do que eu. Deixa e aí vai saber passar mais na que minha... você. Então, Sabe o que eu acho legal? Talvez vocês não saibam disso. Agora eu posso contar mais um fato aqui terrível para vocês. Muito bom. Com o tempo, eu aprendi a não ter. Mas eu tenho um coração invejoso. Eu tenho um coração invejoso. Eu orei para Deus arrancar de mim uma inveja. Eu tinha uma inveja... Sério, ruim. Sério? Ruim. Eu não conseguia ver que os outros cresceram mais do que onde eu estava. Era uma dificuldade para mim. Hoje eu falo disso com muita tranquilidade, porque não me aflige nem um pouco mais. Isso é muito difícil admitir. Opa! Né? Invejoso. E não é tipo assim... não, invejinha, como é que fala? Que se fala? Assim? Inveja branca. Inveja branca. Não. Ruim. Aquela verde mesmo. Fulano lotou a sala de workshop e ficou e bombou o curso dele. Ele fala, lá. Disse eu naquele lugar, né? Olha lá. Se fosse eu também, esse cara dava raiva. Eu sentia raiva no coração por dentro. Até eu reparar um dia que eu falei, cara, peraí, isso aqui não é meu. Eu não gosto disso aqui, eu não quero ser isso aqui. Eu não acho que eu sou essa pessoa ruim nesse nível. Peraí, tá errado. Tem alguma coisa de errado. Eu tô sendo vendido pela minha cabeça. O que tá acontecendo? Então eu tinha um coração invejoso, ruim mesmo, de invejar as pessoas, profissionais, educadores. Eu falei isso pro Você Rogério. acha que isso te atrasou muito? Pessoalmente, sim. Sabe por quê? Porque ao invés de buscar o meu foco, toda vez que eu via alguém dando certo, eu parava de fazer o que eu estava fazendo para fazer o que aquela pessoa estava fazendo. Eu acreditava mais no projeto alheio do que no meu. Então isso me atrasou demais. Faltava uma personalidade ainda. Uma não. Descobrir o que você faltava um negócio gigantesco. Hoje, por exemplo, eu tenho uma certa maturidade de olhar para um Levi cortando cabelo e falar, que lindo, não é para mim. Eu não vou fazer isso aí que você faz. Eu consigo olhar para uma pessoa... Se fosse uma época atrás, ele seria tipo, não, agora eu vou fazer... Alguns anos atrás, facilmente eu teria largado a liderança para começar a deixar os cabelos dos outros com rabinho e mullet agora, igual faz o Levi. Fazer, no final. Coisa arada. Eu facilmente perderia a minha identidade. Então não ter a sua identidade firmada era um perigo. E aí, por que eu queria isso? Assim, talvez no meio desse processo da liderança, você quer muito se envolver no meio das pessoas. Então eu queria estar sempre no palco, o tempo inteiro. E eu falei, cara, tem alguma coisa de errado. Essa inveja não faz bem, eu sei que isso é ruim, e isso aqui vai fazer muito mal. Eu orei, pedi a Deus para tirar isso mesmo, eu não queria mais conviver com aquilo.
Até eu perceber que eu poderia estar no palco, entre aspas, indiretamente de uma outra forma. Uhum. Eu podia ou estar no palco premiando o meu trabalho, ou tendo ajudado alguém a chegar no palco. E é mais gostoso, né? Cara, e aí eu tirei de uma dor que era a inveja de querer estar no palco, um aprendizado de que, ainda que eu não esteja, mas eu ajude a colocar quem tá lá, isso também faz parte do meu Você trabalho. tá lá indiretamente. Parte do meu objetivo, do meu propósito foi pegar quem tá aqui e colocar no palco, colocar no lugar de ser premiado, colocar no lugar de ser reconhecido, colocar no lugar de ser grande. Então hoje eu tenho o prazer de ajudar a galera. Porque quando isso é para você, vamos dizer assim, você quer essa glória, né, para você, você acaba não recebendo, porque ela nunca é suficiente de alguma Ouvi forma. alguém no começo da história que queria a glória para si. Vocês lembram o que Houve aconteceu, alguém no começo da história, ele caiu, né? derrubou com ele uma galera. E aí Começa foi aí que eu com- percebi. Eu falei, de onde vem esse sentimento? Esse sentimento vem, não tem jeito, cara. Não tem jeito. Eu abri pro lugar, trabalhou na minha cabeça, eu dei esse espaço. Eu, inclusive, pedi perdão para algumas pessoas depois. Falei, você nem sabe, mas eu te indejava no meu coração. Então me E perdoa. você sabe que isso é muito legal de você admitir. Eu também já fiz essa oração, sabia? Várias vezes. Porque é aquela hora, gente. Isso aqui é bom a gente admitir. Que você olha pra pessoa, consegue. Quero deixar um desafio aqui. É. Bate de frente pro espelho aqui e fala assim, qual que é o meu pior pecado no coração? E conta ele pra você, porque falta coragem às vezes. E você olha e você fala assim, eu sei fazer o que ele tá fazendo, eu faço melhor do que ele, por que eu não tenho esse reconhecimento? Por que eu não tô lá? E às vezes você não tá lá justamente porque você sente dessa forma. Porque... Ele só teve tempo de preocupar em fazer. Você teve tempo de se preocupar em fazer e olhar pra vida dele. Por Você isso deu sabe errado. que hoje o Mê, conversando comigo, ele me perguntou assim, Ellen, pra você, qual que é a maior referência na área tal da barbearia hoje? Eu falei, não sei. Ele falou, como você não sabe? Eu falei, não sigo. Eu falei, como assim? Eu falei, cara, várias pessoas eu sigo no Fair Play ali, porque, né, a gente também tem network e tal, mas eu falei, quase todos hoje no meu Instagram são silenciados na área da barbearia, porque eu não quero ter ruído na hora de produzir o meu conteúdo e ficar pensando no conteúdo do outro, Exatamente. porque eu não quero parecer com outra Com alguém. pessoa além de mim. Porque todas as vezes que eu vi, às vezes, um conteúdo, eu falei, o meu não vai ficar desse jeito, o meu talvez não vai... Então, cara, por que eu tô olhando pro lado, ao invés de olhar pro meu? Principalmente dentro do nosso mercado, eu trouxe algumas referências para me diferenciar como barbeiro e como educador de mercados diferentes. E tem 3 caras que eu gosto muito de reconhecer aqui. 2 principalmente aqui. O primeiro deles é o Vitor Caixeta. O cara, ele é meu nutricionista, que virou um amigo, virou um parceiro. Ele é um cara genial para eu estudar. Então eu virei cliente dele para estudar ele. Entendi. Então, por exemplo, custo em média ali, sei lá, em Belo Horizonte, 200, 250 reais uma consulta. A dele era 500 e tinha 3 meses de fila de espera. Falei, por que um cara cobra caro e tá cheio e o que é barato tá vazio? Tá vazio, exatamente. Fui lá comprar para entender. Aprendi um monte de coisa com ele, atendimento, recepção, um monte de coisa assim, gigantesca. Eu parei no andar do prédio, de dentro do elevador, senti o cheiro da clínica. Que isso, cara? Falei, opa, lugar bom é cheiroso. Então, na barbearia eu já sou o louco do cheirinho. Tem na recepção, dentro dos 2 Isso é banheiros, na verdade. minha sala, e tem aqueles Glade espalhados, sabe aqueles Pra que todo dá lado, aqueles de aham, timer? que- Tem que estar cheiroso o tempo Tem que tá inteiro. cheiroso. Então, ao invés de olhar só para a profissão, eu comecei a olhar para fora, para salão, para nutricionista, pra As minhas dentista, maiores pra um monte de referências coisa. hoje são de fora da barbearia, não de dentro. Justamente pra quê? Ah, você tá copiando. Então, eu não quero ser a pessoa que copia, eu sempre fui a pessoa que é pioneira. Eu quero criar Então, tendência. exato, quando alguém fala assim, nossa, Ellen, por que tudo que você vai fazer você cria um mistério danado? Porque às vezes eu vou falar, a pessoa que tá ouvindo tem mais recursos que eu e mais tempo disponível para ir lá e fazer primeiro. Aí vai ficar como se eu copiei. Exatamente. Entendeu? Eu tenho uma tendência grande e alguém me contou isso, eu nem tinha percebido. Eu aprendo o que você faz, aprendo o que o outro faz, aprendo o que um terceiro faz. Junto isso com uma certa vivência que eu tenho e crio uma metodologia. Totalmente nova. É meu, É isso aqui é seu, meu. é Tem seu. algumas coisas É que a eu sua trouxe, cara, assinatura, você tem que mediante fazer a a minha sua- observação, mais isso, aquilo outro, legal, dá certo. E isso vem de parar de olhar pro lado e olhar pra dentro, né, Luiz? Total. Enquanto eu olhei pro lado, deu ruim. Eu olhei para um educador, ele estava fazendo outra coisa. Eu olhei para outro barbeiro, ele estava fazendo outra coisa. Enquanto eu não entendi qual era o meu caminho, deu errado. Quando eu achei meu caminho, não deu certo só para mim, deu certo para todo mundo. Meus colaboradores agradeceram, a minha esposa agradeceu, os meus colegas de trabalho agradeceram e falaram, Luiz, agora você virou gente. Agora você deixou de ser o filhote de alguém, ainda que seja um filhote grande, bem tratado, fortinho, né, financeiramente falando. Mas é um Você vai filhote, continuar né? como filhote. Você sabe Sai que quando daí, cara. você saiu lá da Belvedere para abrir a sua, o Tatá, né, o Ítalo que a gente falou que tava doido para ir junto com você,
E ele falou, será que o Luiz não vai me chamar? Não, mano. Eu falei, tá, Não Thaís, se ele podia. chamar, você não vai. É. Eu falei, por que você tá falando isso comigo, Eli? Porque da mesma forma que o Luiz era o menino do Elias, você era o menino do Luiz. Você precisa descobrir quem você é longe dele. Exatamente. E, cara, o bem que fez você Não, sair de perto dele... Quando eu tava lá, era só trabalheira. Porque se der B.O., eu sei pra onde eu corro. Aham. Ele se acidentou de moto 2 vezes, eu ia pra lá pra ajudar, pra recorrer. Quando eu saí, tipo, meio que perdeu isso aqui. Quando eu voltei a falar com ele, algum tempo depois, no meio dessa minha vida virou uma loucura, a gente acabou perdendo um pouco de contato. Quando eu voltei a falar com ele tinha comprado o carro da Ellen, ele tinha mudado de bairro, ele tava bonito, arrumado, perfumado, eu vi ele, e numa moto nova, então ele já tava de carro novo e moto nova. E ele foi lá na barbearia me visitar. Ele chegou. Falei, mano, esse é o contato que eu tenho que ter com você, visita. Exato. Ele chegou arrumado, bonito, bem vestido, com a moto nova e me contando que tinha comprado um carro e mudado de casa. É, e tinha reformado tudo, sempre tá Cara, fazendo que uma obra aconteceu, lá. o que rolou Pois e tal. é. Eu falei, que orgulho de assistir isso. E se ele tivesse ficado agarrado com você, não vai dar tinha certo. ido, Essa dependência cara. emocional, A ela gente é até precisa perigosa. sair. E eu precisei romper com isso de novo agora nessa vinda pra cá, pra Alphaville, né? Chegando aqui foi onde eu reparei que lá era sempre ainda muito bom, mas eu tenho pra onde correr. Tem casa, tem irmão, tem família. E você lembra que eu tem falei tudo. isso com você? Você com a Lembro, Bela? Falei, lembro. cara, Falei, eu vocês são preciso- muito família, né? Total. Total. Eu tenho mais 4 irmãos. A Isabela tem mais 2 irmãs. Todos os meus irmãos namoram ou são casados. Então, sempre envolvimento muito grande. Luiz tudo muito junta aqui. a galera, tem Eu, isso. eu gosto de churrasco, eu gosto de todo mundo junto, comemorar aniversário, fazer de tudo. E eu gosto de juntar essa galera. Ao perceber isso é bom para um lado, se torna um apoio emocional muito grande, mas para o outro me limita. Porque a conversa às vezes me limita, porque o lugar às vezes me limita. Às vezes eu quero conversar de um outro papo e eu não tenho esse contato. Eu Porque o aprendi a seu tempo de diferenciar. final de semana tá com a família, com isso tudo. Sempre E eu nisso. lembro que eu E não é falei que isso seja errado, gente. com você lá, né? Que eu falei, cara, vocês vão experimentar outra vida depois que vocês saírem de perto da família. Não que família seja ruim, não, gente. Mas ela é melhor ainda quando você descobre o tanto que ela é boa, porque você não tá perto. E o quanto que você descobre o quanto que é forte um casamento que você só tem você e ela numa cidade. E tem sido, assim, espetacular. A forma com que eu tenho que contar com ela, a forma com que eu tenho que ela contar comigo, que eu tenho que ser suporte para ela. A minha adaptação é mais fácil, né? Eu já tenho meu trabalho, meus amigos, vem todo mundo. Minha vida Todo mundo, profissional é. vem de lá para cá. Mas ser o suporte de alguém, eu não sei quando esse vídeo vai no ar aqui, então já posso contar de bate-pronto. Principalmente para uma mulher grávida, né? Nós vamos ser pais agora. E aí Primeiro todo mundo filho. questionaria, né, esse momento. Você já veio sabendo, né, Luiz? Descobri, já vindo pra cá. E muita gente iria falar, mas o suporte familiar, né? E hoje eles rede de apoio, né? Que o pessoal fala. Eu sou a rede de apoio dela. Ele é a rede de apoio dela. Eu sou a rede de apoio dela. Eu chamei ela e falei, você quer trabalhar? Se quiser, você pode. Você quer ficar em casa? Se quiser, você pode. O que você quer fazer? Eu tô aqui para ser seu suporte. E dali em diante, irmão, cresceu um peito de onde eu não sabia onde, de olhar para aquilo ali que eu tenho como ter um cuidado. Eu vejo, assim, um casamento... E, gente, o Luiz é gêmeo, tá? Como- Pra nós pode ser que, né? É diferente, errou aí. Faz o de lado, 2 em 2, né? Isso aí. Tem essa possibilidade Tem essa também. possibilidade. Quando E- esse vídeo for ao ar, talvez a gente De já olhar saiba. assim, como Deus me entregou alguém para ter um certo cuidado, tirou da mãe do pai, toma, isso aqui é seu. E a partir de agora, irmão, você tem que estar disposto para cuidar disso aqui de um jeito. Eu Não tive algumas tem, desativações ali. mais ou Então, menos mudar da não. minha cidade foi fundamental. Posso falar aqui de um espaço, de uma coisa que eu fiz ali? Tranquilo. Eu fiz o Legendários, que para mim foi fundamental, Tranquilo. foi muito legal. Me deu um senso de pertencimento e de serviço também muito grande. E um despertar espiritual. Financeiramente, eu sempre cuidei da minha casa. Masculinamente, vamos dizer assim, fazendo o meu papel, eu sempre cuidei e provi para minha esposa, nunca teve esse problema. Mas espiritualmente, às vezes, eu faltava. Então, não sei até onde você acredita, o que você faz, você que está assistindo isso aqui agora. Mas eu comecei a cuidar mais disso. E ter certeza de que o cuidado, o destino, a visão, seguir espiritualmente era muito mais tranquilo. E aí, onde eu acredito, onde está a minha crença, é que se Deus colocou um destino e me colocou perante isso, irmão, se o casal estiver alinhado, não tem quem te segura. Você vai Isso é conhecer novas verdade. pessoas. Em 20 dias que eu tô morando aqui em Alphaville, eu conheci gente nova, conheci oportunidades novas de trabalho, eu conheci um novo nível profissional, financeiro, espiritual, e tudo aconteceu de repente. Então, de tempo em tempo, eu tenho tido esses romperes, vamos dizer assim, pessoalmente. E sabe o que mais me alegra? Eu sou um cara empolgado. Eu sou Nem motivadão, notei assim, isso, eu você sou não fala, empolgado. cara. Nossa, Eu tenho só 28, cara. Imagina daqui uns 5 anos, como é que vai, que Na vai virar minha esse negócio idade, todo? Luiz, você já vai estar milionário, com certeza. Eu sou muito feliz por isso. Eu sou
extremamente grato a Deus todos os dias. Eu sou o cara que quer mais, mas que nunca esqueceu ainda do que rolou. Eu lembro do centro. Eu lembro dos ônibus pegados. Eu ia almoçando no ônibus, pô. Eu chegava da escola, só dava tempo de botar a camisa, pegar uma vasilha e falar, me dá aí que eu vou comer. Eu ia comendo dentro do ônibus, já pra chegar no centro almoçado. Pra quem vê assim, é falar assim, lá, foi, né? De repente. De repente. Virou 28 anos, tá? Do jeito que tá hoje, parece Playboy, começou agora. Mas começou lá de assim. cedo, né? Então, começou muito cedo. Muito cedo. Então, muito feliz por isso, muito honrado por isso. Sabendo o que Deus tem feito. E assim, é desfrutar disso cada dia mais. Não tem desafio. Me perguntam constantemente, qual foi o dia mais difícil, o pior momento da sua vida? E eu não sei responder, cara. Você não sabe? Eu constantemente não sei responder. Você tem períodos, que... logicamente, assim, como a minha sogra, coisa emocionalmente ali. Mas eu sou tão feliz, inclusive pelas coisas ruins, porque eu falei, cara, eu fui formado ali, eu fui estressado. Você foi forjado, né? Me forjou, exatamente, isso foi fundamental. E assim, quando, né, eu sei, as fases mais difíceis geralmente não tem a ver com o dinheiro escasso. Eu falo que as fases mais difíceis que eu mesmo e o Rodrigo passamos, né, uma delas foi a questão da pandemia, que teve uma escassez, mas não foi por causa da escassez, porque não era escassez você pedir no iFood. A gente já tinha dormido no chão. A gente estava muito melhor que em outras épocas. A gente casou, a gente dormiu no chão 6 meses, cara, num colchãozinho no chão. Enquanto muita gente pensava assim, tá de lua de mel, recém-casado. Foi que lua de mel, gente? Presta atenção, eu não tenho um guarda-roupa. Eu não tinha um sofá, eu não tinha onde botar minhas roupas, ficar na prateleira. Então, na pandemia foi muito difícil, especialmente emocionalmente, porque a gente teve que inverter os papéis. Isso para nós não era confortável. E foi ali, eu aprendi muita coisa ali. Os piores momentos foram justamente, né, na perda de um familiar, que foi cara, dinheiro vai e vem. São fases, acontece, né? Você anda para trás, você anda para frente, dinheiro vai e vem. O que importa é quem que você tem do seu lado. E por isso que eu falei para você, quando você viesse morar, você e Bela, vocês iam conhecer um outro casamento. Vocês iam conhecer outra coisa do casal, porque é a força que você tem. Cara, eu só tenho você só tem eu. E a gente escolheu essa vida aqui. É um nível de cumplicidade, de parceria que é loucura. É sobrenatural mesmo. Não é um compromisso só no papel assinado. É espiritual mesmo isso aí. Exatamente. É total, assim. Eu sempre acreditei muito nisso. Isso pra mim faz muita diferença. E agora eu levei eles na feira, né? O que aconteceu lá na feira, Luiz? Minha esposa conheceu a Disneylândia dos lugares. Ela a última vez eu saí de lá carregando peso, porque olha, 3 pés de alface. 3 pés de alface, couve, melancia e goiaba, e eu vou aos poucos enriquecer a feira de Barueri. Não tem condições daquilo que está acontecendo ali. Isso é muito legal, falando assim, né, essa brincadeira, mas é uma coisa que eu fico muito feliz, porque eu vim do interior, eu vim de uma realidade diferente. E eu, às vezes, ia conversar com os meninos lá na barbearia, porque apesar dessa vivência do Luiz pegar ônibus, ir pro centro e tudo mais, teve coisa... Eu não vivi isso, na minha cidade nem ônibus tinha. Nem ônibus tinha local ali. Mas eu tive outras vivências, e eu gosto muito de trazer isso para eles. Semana passada o Levi falou comigo, lá em casa, chega o domingo, a gente já tá ansioso pela terça-feira, que é o dia de feira. Aí você me falou que a Bela mal dorme na segunda. De segunda pra terça ela já acorda ansiosa. Separa a sacola, já prepara tudo. E aí, principalmente, né? Lá no centro, eu tomava café da tarde, eu comia com pastel. Pastelzão de feira, falei com o Luiz, falei, cara, vamos comer um pastel? Porque chamar isso aqui pra comer pastel é certeiro, né? Eu poderia chamar ele pra ir no Uruguai, porque ele não ia ficar tão feliz. Não faz sentido. Agora, pastel é o fraco dele. É meu ponto, assim, na minha vida. Então, assim, eu falei, cara, vamos comer um pastelão. Eu lembro um dia que eu fui dar um treinamento pra ela, ela falou assim... O que eu faço pra te agradecer? Dá uns pastel frito aí, velho. Foi isso mesmo. Uns pastel mesmo. Eu gosto, cara. Gosto de pastelzão. A gente gosta pra caramba. Mas esse tipo de felicidade do simples, da rotina, pra mim isso é muito importante. Cara, eu me lembro com muito carinho dessas coisas que eu fazia lá na minha cidade. E pra mim, a gente viver aqui em Barueri é o melhor dos dois mundos. A gente tem negócio de capital, com vida de interior, e a gente meio que criou uma pequena comunidadezinha, né? Porque nós viemos todos juntos. Nós nos criamos. Eu falei, gente, vamos fazer questão de estar junto. Pô, tava todo mundo lá, e eu vi o pessoal tá criando as próprias pernas. Eu falo que é meu marketing multinível, meu esquema de pirâmide lá da feira, mas isso é muito legal, porque eu falo assim, os meninos talvez, né, os mais novos principalmente, não teriam essa atitude de fazer uma coisa tão simples assim. E eu falo com o Rodrigo, a gente fez 14 anos juntos, fiz as contas erradas. 14 anos de namoro. Postou todo um final dia de semana, postei um dia inteiro. Depois eu fiz as contas assim, eu falei, amor, quantos anos a gente tinha junto quando a gente casou? Ele não tinha 5, não. Eu falei, gente, tô comemorando errado aqui.
mas a gente tem, né? Eu falei, cara, a gente já tá quase metade da nossa vida juntos. Olha só, Eu tava é somando muita isso um coisa. dia. Daqui um tempo, presta atenção, você vai ter mais tempo de vida com o Rodrigo do que sem ele. Exato, exato. Olha que loucura isso. É a meta, né? Eu falei com ele, quando você fizer 40 anos, a gente já vai ter mais tempo junto do que Do que separado, sem um do que outro, sem uma outra. E assim, a gente acumulou muitas histórias. E as melhores histórias não foram em coisas glamurosas e tudo Não. mais. Nossas melhores lembranças são em valorizar muito a nossa rotina ali, sabe? Em gostar daquela coisinha que a gente faz todas as semanas e ter aquela rotina de tomar um café junto, de fazer. Isso é grande demais, cara. E eu faço questão de passar isso para, às vezes, os casais mais jovens, assim, que ainda não percam isso. Não, isso é muito legal, Não cara. percam isso. Muito legal. Mas a gente cuida muito de coisa de fora e esquece de cuidar das coisas de dentro. E o de fora não faz sentido se não for pro de dentro ficar bom, Perde né? o sentido total. Perde o sentido total. Acho que a gente vive uma pra das maiores isso, alegrias que eu tenho é sair para dar aula, sair para viajar, sair para falar de business, de gestão de qualquer coisa e voltar para casa. Voltar para casa Ter pra é onde sempre voltar. o melhor do que Tem toda alguém viagem, com saudade né? ali, te abraçando e te apertando e onde você tava e preocupado isso é com você, isso é legal isso é maravilhoso. demais. Isso é Luiz, quero te agradecer demais, cara. Foi sensacional a Gostou? conversa. Obrigado. E o cabelo também tá. Ficou bom, Agora cara? que eu tava vendo aqui, falou, ficou bom pra caramba. Barba e cabelo ficaram sensacionais. Barba dei só Olha, um topinho aí. Não, era o que precisava. Posso mandar meu currículo? Tava tentando deixar mais escurinho aqui. O Buriti está contratando. Tá contratando? Fiquei sabendo essa semana agora, tá? Ó, obrigada de verdade, não só por estar aqui na cadeira, mas por estar aqui por mim todo esse meu tempo de seu Elias, desde a véspera da minha contratação, né, que eu fui lá para conhecer o Luiz. Quem que é o Luiz, gente? Eu não seguia o Luiz, eu não sabia quem que era ninguém. Chegou uma novata lá. E assim, você me ajudou demais, assim, nesse tempo todo. Vai me ajudar muito ainda, porque eu fico no seu pé, com certeza. Eu te agradeço por estar aqui contando coisas que você não contaria em outros lugares. E eu te quero aqui daqui a um ano para me contar coisas novas, tá? Hoje é dia 17? 17 de fevereiro. Então nós conversaremos novamente. Será maravilhoso trocar essa ideia com vocês, conversar. Obrigado pelo espaço, por abrir para me ouvirem. Rendemos um bom papo aqui. Do formato? Gostei demais, ficou sensacional, a ideia é ótima. Quero voltar mais vezes. Vamos voltar uma vez por ano. Todo ano vamos deixar aqui para ver o que tá acontecendo. Porque aí a gente tem uma noção de progresso. É muito legal isso. Fazer a playlist só do Luiz no meu YouTube. Ellen, conta comigo que você precisar. Você sabe, eu descobri de verdade um prazer em poder ajudar, em poder estar junto. Conta comigo no que precisar para isso, seja profissionalmente, seja pessoalmente, seja espiritualmente. Eu quero ser um auxiliador e desenvolvedor de pessoas. Isso é um prazer gigantesco para fazer. E eu digo mesmo, seja para comer um pastel ou encarar uma briga, nós estamos juntos, cara. Você foi uma amizade pastel, que veio... chegar de voadora, conta com nós. Foi um presente que a barbearia me deu. Obrigadão por estar aqui. Gente, ó, quero saber da melhor gorjeta de vocês. Comenta aqui embaixo. Duvido que vocês ganharam da minha. Duvido. Até o próximo episódio, galera. Tamo junto, valeu. Valeu.